galera, estamos aqui para mais um episódio do Civilizados Podcast. Hoje nós estamos aqui com o Ezequiel Fernandes, ele que é advogado criminalista, atua há mais de 10 anos na área e é especialista em Direito Penal e Criminologia. É professor de Direito Penal e Processual Penal na graduação. Autor de livros sobre criminologia e tribunal do júri, vai compartilhar um pouco mais sobre a sua história e a sua experiência. Bem-vindo, Ezequiel. Conta aí um pouquinho mais sobre a tua história, sobre a sua carreira, como que começou a advocacia criminal. Bom, inicialmente quero agradecer o convite que foi feito para participar desse podcast aqui e também parabenizar pela ideia, pela concepção desse projeto que eu tenho acompanhado, já está dando frutos, é algo que é muito promissor e que traz essa possibilidade de trazer temas polêmicos e de interesse social e pela versatilidade, pelo que eu acompanhei, não são só temas do direito que são tratados de interesse geral. Então fica aqui meus agradecimentos, minha parabenização pelos idealizadores aí. Obrigado. E a oportunidade de conversar um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre a advocacia criminal. Uma honra também receber aqui você que é da nossa região aí, né? Nosso sudoeste, é lá de Itapejara do Oeste, então seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Uma grande cidade, eu costumo brincar, né? E a minha história começa por essa grande cidade de Itapejara do Oeste, afinal de contas eu nasci ali nessa metrópole. Enfim, permaneci em Itapejara até por volta dos 20 e poucos anos, inicialmente com uma carreira musical, nada relacionado com o direito, né? Eu sei que estou falando com músicos aqui também, e a primeira paixão foi pela música. Flauta contralto, flauta doce, técnica, teoria musical, tive formação nisso, uma formação muito influenciada por conta da minha irmã, que também foi professora de música, teve formação, e que mais tarde influenciou no direito, porque ela também começou o direito antes de mim. E por conta dela que eu fui para a faculdade e tudo mais. E fez quanto tempo de aula de música? Eu concluí formação de flauta doce, contralto, técnica e teoria musical, né, pelo Instituto Anísio Manuel Varela de Francisco Beltrão à época. Fiz aula com o professor Valdir do Instituto Evelyn de Pato Branco. Posteriormente, fiz também aulas em conservatórios de órgão eletrônico, piano já no momento mais adiante, então eu trabalhei muito tempo com música. Fui músico de banda de festivais, trabalhei muito tempo, pelo menos uns 10, 12 anos, com bandas de festivais, inicialmente em Concórdia, Santa Catarina, depois numa banda de Santa Terezinha, perto de Foz do Iguaçu, que inclusive foi da passagem dessa banda, quando eu estava no último... no período de banda, ali, encerrando a minha carreira, que eu comecei a faculdade de Direito e abandonei a música. Mas a música sempre teve muito junto comigo até hoje, né? Até hoje, né? Não deu para conciliar a faculdade com a música, a banda não bate, né? Não tem como, não tinha como, porque até o meu ingresso no Direito ele foi um pouco tumultuado por conta disso, porque quando eu estava nessa banda de Foz ali, iniciei a faculdade de Direito, resolvi, a minha irmã estava estudando para a OAB na época lá, André, tinha aqueles maximilianos, não é da época de vocês são muito mais novos, vocês não sabem o que é o resumo maximiliano. E eu comecei a olhar aquilo lá, a ler aquilo lá, e me interessei, fiz o vestibular, passei, e no primeiro ano da faculdade, justamente por conta da banda, que viajava, a gente tocava muito no Mato Grosso, né? Um professor de Direito Penal, né? E aí já começa a minha atração pelo Direito Penal, que era coordenador do curso lá, chamado Bezerra, me chamou no primeiro ano lá. Por quê? Porque eu estava passado em nota, mas eu tinha problema de faltas, né? Viajava, festival e tudo mais. E aí eu fui conversar com ele. Falei, olha, professor, né? Aquele jeito que os alunos hoje conversam comigo. Não, eu toco na banda porque eu preciso pagar a faculdade, sem o que eu ganho ali eu não consigo pagar, eu gosto do curso e tal, né? E o que ele me disse na época, que até me deixou um pouco chocado. Ele falou, olha, eu quero te fazer uma pergunta. Se eu resolver esse ano a tua situação, o ano que vem nós vamos ter esse mesmo problema? Tipo, foi bem direto para mim naquele momento. Se você continuar na banda, não vou resolver nem agora, né? Então não tive o que fazer, eu já estava meio inclinado para o direito, acabei saindo da banda justamente por conta da faculdade, né? Na época fiquei um pouco chateado com essa, né? Mas na verdade ele me disse o que teria que ter dito naquele momento para mim, que eu precisava ouvir naquele momento, que fechou a porta do mundo musical, digamos assim,
né, que também não perdeu muita coisa, e me abriu o campo do direito, né, que hoje estamos na área da advocacia por conta disso, né, estou, né. Aliás, quem quiser ver uns vídeos do Ezequiel tocando piano, lá no perfil dele de vez em quando tem, né, umas pérolazinhas. Tem alguma coisa lá que eu ainda coloco lá, um pouco enferrujada, as teclas do piano estão cheias de poeira, já faz tempo, né, mas tem alguma coisa lá, inclusive tem vídeos de sax, alguma outra coisa que pode ver também que a qualidade é bem melhor. Eu recomendo, né, André? A gente ficou, até conversamos para tem que fazer um duo ali, alguma coisa assim, né? Fazer, né? Só que fica muito no papo, aquela coisa toda. Temos daí que... tem muito prazo, a advocacia aí que dá uma mexida com a gente. Né? Depois que se forma, prazo é tudo, né? Desculpa, inclusive, para tudo, né? Mas, bom, não vou nem falar, os colegas sabem, segunda-feira é desesperador. Você chega no escritório, eu pelo menos, último dia do prazo, né? Daí aparece aquela listinha de compromissos. A segunda e a sexta-feira são dias bem pesados, né? Geralmente. Eu sempre comento com a minha irmã que o estresse, para nós, ele vai diminuindo ao longo da semana. Na segunda ele está no seu nível máximo e ele vai reduzindo. Na sexta já está tudo mais um pouco mais tranquilo, né? Mas pelo menos aqui, de vez em quando, eu tenho uns estigmas que aparecem uns BO justo na sexta-feira. Parece que o que tem de BO para aparecer tem semana que é na sexta, sabe? Sexta-feira... Tem um pessoal meio apavorado, né? E aí compromete o final de semana. Às vezes vai. Mas faz parte, né? A gente escolheu essa profissão aí, até falávamos um pouquinho antes sobre isso, né? Agora temos que encarar o ônus e o bônus da profissão, né? Exatamente. Mas a advocacia, eu não me arrependo de ter deixado a música para a advocacia, né? A música foi um momento importante, mas foi uma fase, né? Como tem outros que têm fases no esporte, em outras atividades. Mas eu não me arrependo, não. E como é que foi a tua formação, o teu ingresso assim ali na faculdade? A motivação, você comentou, foi em razão de um familiar? Sim. Eu sempre tive o hábito. A minha irmã é mais nova do que eu, mas o que aconteceu? Ela começava a música, eu olhava, via ela tocar, eu gostava, eu quero também. Meu pai me colocava. Então ela sempre estava na vanguarda de tudo. Ela começou o direito, estava tocando, daí eu vinha para casa naquelas visitas esporádicas de tempos em tempos e comecei a ver que ela estudava ali, principalmente no período da OAB, e falei, não, estou gostando disso. Mas era já penal, já queria mexer com sangue. A parte do direito tenso, aquela noção que às vezes os leigos têm, né, da advocacia de filmes e tal, que a gente sabe que não é glamurosa tanto quanto. Mas por influência dela tal, eu comecei a fazer a faculdade em Foz do Iguaçu, na UDC, uma faculdade particular que tem lá, e fiz lá 3 anos de faculdade. Aí, como eu saí da banda, comecei a dar aula de música lá, porque precisava me manter naquele período. Então, como eu já tinha essas formações, comecei a dar aula de música, e que me despertou também o gosto pela docência, que mais tarde até acabou colaborando para o direito. Mas não concluí a faculdade lá. Então, eu fiz esses 3 anos, voltei, né, vim para cá de volta, e acabei concluindo na Maternidade de Pato Branco, que hoje é centro universitário. Então, a minha formação de graduação foi iniciando em Foz do Iguaçu e terminando aqui em Pato Branco. E daí fiz a especialização em Direito Penal e Criminologia em Curitiba, no ICPC, né, que é coordenado pelo professor Joeri Cirino dos Santos, que na opinião minha e de muitos, né, eu sou parcial porque eu fui aluno dele, né? Hoje, talvez, muito provavelmente, o maior penalista e o maior criminólogo, com certeza, do Brasil, né? A gente brinca que nós temos os Juareses, né? O Joeri Cirino dos Santos e o Juarez Tavares, que é o topo da doutrina penal e criminológica no país, né? Então, a minha formação foi... Ela demorou um pouquinho para começar, porque quando eu terminei o que se chamava de segundo grau, que vocês não passaram por essa fase, são mais novos, eu continuei na música por um tempo e depois que eu retomei a continuidade, digamos, dos estudos para a graduação, não foi automaticamente. Né? Show de bola. Mas foi... E sempre foi voltado para o penal, desde o início já veio? Sempre para o direito público. Sempre para o direito público. Na faculdade eu gostava muito de matérias que envolviam direito administrativo, direito constitucional e direito penal. Né? Nunca fui um aluno relapso com outras disciplinas. Né? Isso não acontecia, mas sempre tinha aquela afinidade, aquela preferência por matérias de direito público. E o direito penal sempre é o que mais atrai. A gente costuma dizer na faculdade que os alunos eles se apaixonam pelo direito penal, eles namoram com o direito penal, mas depois todo mundo casa com o direito civil, né? Porque é a área que mais, digamos assim,
frutos do ponto de vista financeiro e envolve diversas questões, né? Tem suas controvérsias. Eu nunca namorei com direito penal. Agora há pouco nós estávamos conversando, tem suas controvérsias, negócio dos frutos, né? Não, sim, ela tem suas particularidades, né? Qualquer área, né? Sim, também o direito não é só dinheiro, né? Não é só isso, né? A gente sabe que a advocacia é muito mais do que isso, né? Você mais assim como qualquer profissão, né? Mais doação, acho. Se a pessoa pensa só em dinheiro, ela vai para um outro ramo, talvez empresarial, que ela tem uma perspectiva muito maior, né? Agora, a advocacia é para que você não seja um profissional frustrado, independentemente da área, você vai ter que gostar daquilo que você está fazendo. E se você gosta, você vai fazer bem. E se você faz bem, você vai ter os resultados financeiros e o reconhecimento também, né? Dos colegas, dos operadores do direito e da própria clientela. Né? Exatamente. É uma profissão que exige muito, né, de nós. Exige um sacrifício, às vezes até da vida pessoal, para a gente lidar ali com os problemas das pessoas que a gente patrocina, né? Mas é muito gratificante essa jornada. Eu acho que... Até, né, André, a gente falava há pouco que o advogado, ele não, diferentemente de uma outra profissão que tem um horário estabelecido, né? O Rafa falou aqui, chega os problemas na sexta-feira, tem que resolver no final de semana. Acontece muito aquilo de contatos, às vezes em finais de semana, o tempo que você está com a família, você está recebendo uma ligação, às vezes importante, às vezes não tão importante, que poderia ser postergado para outro momento, né? Mas a advocacia, você é advogado 24 horas. Né? Às vezes você está naquele encontro de família ali, né? Olha, dá uma olhadinha no contrato aqui. Aquele advogado falou isso, mas dá uma olhadinha, isso é isso mesmo? O meu vizinho falou, aconteceu isso com ele, né? Alguém me xingou, o que eu posso fazer, né? Você é advogado 24 horas por dia, né? Esse pique. E aí, pensando mais sobre a advocacia criminal, como que é essa atuação? Explica um pouco para a galera, porque às vezes quem não é da área do direito, quem está iniciando nessa área, acha que tem algumas visões, tem algumas concepções que não batem com a realidade, né? Do tipo, o cara defende bandido ou, né, tá atuando no penal, compactua com crime, né? Algo nessa pegada. Sim. A advocacia criminal, eu digo que é uma área apaixonante. Para quem gosta de atuar na área criminal, assim, é algo fantástico, sabe? Ela é prazerosa, é uma situação gratificante, não só do ponto de vista, não falo aqui do ponto de vista financeiro, mas daquela situação em que você vai lá, faz uma defesa, faz um trabalho bem feito e que às vezes aquela pessoa realmente não deve e você consegue evitar que ela vá parar em uma penitenciária. E isso é gratificante porque a gente sabe o estado caótico das penitenciárias que a gente tem hoje. Poderíamos ficar horas falando sobre penitenciárias, né? Um local que ninguém deve ir lá para lá, nem quem não deve, né? Quem deve não deveria ir para esse local que está hoje. Então, quem não deve nem se fala nisso. E né? não atende o seu fim, que é ressocializar. Sim, a finalidade da pena, né, André? Que nem você colocou. Acaba piorando a mentalidade da pessoa, eu vejo, estando lá dentro, do que, de repente, a pessoa que poderia ser recuperada num outro método, né? A gente tem aí a PAC, por exemplo, provavelmente vamos tratar desse assunto posteriormente, mas é muito importante também essa reflexão, né? Sim, então a advocacia criminal ela é gratificante também nesse sentido. Quando você consegue evitar que uma pessoa vá para uma penitenciária, principalmente aquele que não deve mesmo ou que não tem provas suficientes de que ele deve, isso aí te traz uma paz de espírito, sabe? Aquela situação, olha, a minha parte eu fiz, eu tentei, né? Tentei fazer, deu certo, a pessoa não vai para lá, enfim, porque a gente sabe como que é a situação. Agora tem uma pecha muito forte ainda sobre a advocacia criminal, que é essa de que você está defendendo bandido, né? E muitas vezes se prolonga esse pensamento. Quem defende bandido, bandido é. Como o Rafa colocou aqui, o advogado está do lado da criminalidade como se o advogado defendesse o crime. Algo absurdo, né? O advogado defende a pessoa por conta de uma imputação, de uma acusação formalizada por meio de uma denúncia, em que se atribui àquela pessoa a responsabilidade por um fato previsto em lei como crime. Então, você não defende de forma alguma o crime. O que o advogado criminal defende? O direito de liberdade daquela pessoa que está sendo julgada e de qualquer outra que venha a ser julgado, né, por um crime. Defende o direito de que seja cumprida a legislação, né? Eu costumo falar muitas vezes em júri que eu sou tão acusador, né, ou que os advogados criminalistas são tão acusadores quanto o próprio Ministério Público. Agora, o que eu acuso? Eu acuso o exagero do Estado, eu acuso a violação da lei pelo Estado,
Né? Então, são acusações feitas contra o Estado. Eu acuso que ele não está cumprindo o devido processo legal. Né? Então, eu não estou ali para defender o crime. Eu estou para defender que o meu cliente tenha direito a um processo justo, que siga as regras do jogo, que, como qualquer jogo, xadrez tem regras, tem que ser cumpridas. O processo não é diferente. Mas é inevitável. Avançamos tanto até chegar nesse ponto, né? Antigamente já tinha guilhotina, tinha tribunal de exceção, então hoje isso não existe mais. Então, o direito penal, eu vejo também, segue nessa linha de que existem regras e o advogado ali está nesse papel de que fazer com que se cumpram essas regras, né? Sim, essa tua colocação é perfeita, André, sobre a questão de trazer esse processo histórico de evolução do direito penal e do processo penal. Porque antigamente o que nós tínhamos? Um processo secreto e uma pena pública. Era isso que acontecia. O processo corria, era inquisitório, ninguém sabia o que estava acontecendo, quem acusava, julgava e defendia era toda a mesma pessoa, e o que era público era só a execução da pena. Quando colocava o cara na guilhotina, num patíbulo, as torturas, para ficar de exemplo. Hoje, isso aí se inverteu. Hoje nós temos um processo em regra público, com algumas exceções, e hoje a pena é que é secreta. E a pena secreta hoje faz mal. Por quê? Porque a sociedade não vê o que acontece com essas pessoas que estão lá. E às vezes acredita no discurso da ressocialização, que quem atua na prática e conhece os meandros de uma penitenciária sabe que não ocorre. Talvez hoje a pena devesse se tornar pública, não no sentido de uma execução, mas de que as pessoas tivessem acesso a penitenciárias para ver o que é que acontece e vissem, realmente é necessário isso? Será que é esse o sistema que tem que prevalecer? Será que não temos que trabalhar com medidas alternativas? Deixar de tratar o direito penal como se fosse o remédio para as questões de cunho político, econômico e social, né, que nós temos? Porque há essa tendência de chamar o direito penal para resolver problemas que ele é incapaz de resolver ou que ele não resolve de uma forma adequada, que são problemas de outros ramos do direito, né, o administrativo, o civil. Então tem essa visão ainda e que muitas vezes ela é utilizada como plataforma política. Quando há uma situação de crise ali, se invoca o direito penal para combater corrupção, para combater guerras, drogas, narcotráfico, combater crimes de violência contra mulheres, e muitas vezes é um direito penal que ele não resolve os problemas, ele acaba majorando problemas, né? Mas essa observação que você fez, André, é realmente muito importante. Nós tivemos toda uma evolução e que nós não podemos simplesmente concordar agora de uma hora para outra e falar, vamos jogar isso fora, vamos retroceder, né? Voltando um pouco naquela questão, eu não sou criminalista, né? A gente estava comentando aqui há pouco, mas eu tenho muita admiração pelo Tribunal do Júri, acho que é uma instituição aí que a gente tem muito bacana, né? Dentro do nosso direito, e é palco aí de grandes debates, né? Talvez o público tenha bastante acesso a essa ferramenta por meio da mídia, e realmente é local de palco aí da atividade do advogado criminal, né? Que é o teu caso. Então, gostaria que você comentasse aqui para nós essa atuação, como que funciona. Eu sempre falo que o Tribunal do Júri é talvez o espaço mais democrático que há dentro do Poder Judiciário no aspecto criminal. E por quê? Porque no Tribunal do Júri, se a gente visualizar o ambiente de julgamento plenário, nós temos 7 pessoas que representam a sociedade, que é o Conselho de Sentença, os jurados, né? Temos pessoas da sociedade sentada no famigerado banco dos réus, né? Um ou mais acusados, e tudo isso se dá aos olhos e sob fiscalização da sociedade que também está ali assistindo aquele julgamento, né? Então eu não consigo ver no Poder Judiciário um aspecto tão democrático em outro julgamento que não no plenário do júri, onde toda a sociedade tem essa oportunidade, o plenário é uma porta aberta para quem quiser passar lá ver o que está acontecendo, né? Então para mim isso já é fantástico nesse sentido, né? É um tribunal democrático. E o Tribunal do Júri, ele espelha muito aquele conceito de justiça que uma determinada comunidade, sociedade tem, né? E que não necessariamente é aquele conceito frio, né? Que a gente fala que o direito penal, ele é muito, o juiz de direito, ele está preso, amarrado à lei, e tem um conceito de justiça um pouco diferente. Muitas pessoas falam, olha, o Tribunal do Júri não deveria existir. Por quê? Porque são pessoas leigas que não têm conhecimento do direito e que eventualmente podem se equivocar, né? Eu questiono isso por alguns fatores. Primeiro, são 7 pessoas julgando. Segundo, que o Conceito de Justiça, desde Aristóteles, lá 250 anos antes de Cristo para cá, é um conceito que não se tem definido, não é lógico, como a matemática, não é um conceito engessado. E segundo, que o juiz, as pessoas podem errar? Podem, mas estão em 7 para analisar. O juiz de direito também não está livre de erros. Prova disso é a existência do próprio sistema recursal, que pode fazer a revisão, né? O que eu vejo do Tribunal do Júri é uma justiça mais humana, no sentido de compreender
as agruras, as dificuldades das pessoas que estão envolvidas, não só dos réus, mas também das vítimas, e que muitas vezes o juiz de direito ele é atingido por que a gente chama de calo profissional, aquela questão de você toda hora, você está vendo processo criminal dos mais graves e tal, e você acaba endurecendo, você não tendo coração, você perdendo o senso de humanidade. E você esquece que por trás das folhas e folhas de um processo são vidas, são seres humanos, são tragédias que estão desfilando ali, né? O Laércio Pellegrino, um antigo advogado, ele sempre falava mais ou menos o seguinte numa obra dele, que é, agora não lembro o nome da obra, que o Tribunal do Júri é um desfile de tragédias. Nós temos duas tragédias ali, a tragédia da vítima dos seus e a tragédia do réu dos seus. Então, essa é a matéria-prima com que se trabalha no Tribunal do Júri. E os jurados são expostos a essa situação. Por isso que é bastante comum, às vezes, um caso que ganha manchetes, que ganha destaque na imprensa, a população acaba formando um pré-julgamento sobre aquilo, aquelas pessoas vão ao julgamento perante o júri e lá se tem uma resposta um pouco diferente daquilo que a sociedade esperava. Sim. Mas a sociedade que esperava uma resposta diferente é aquela parcela da sociedade que não estava no júri, que não viu o que aconteceu, que não viu sobre a explicação sobre provas, os debates, e que acaba às vezes se revoltando, porque o fato que é verdade é que uma decisão absolutória ela não agrada tanto a população quanto uma decisão condenatória. Né? A gente ainda traz essa... É uma questão cultural, né? Eu acho que é muito por conta dessa propagação do discurso de ódio, né, que tem evoluído, né, muito nos últimos anos. Eu acho que isso também atrapalha, contamina muito, né, tanto os jurados também, né, porque os jurados que inicialmente é para ser imparciais ao primeiros olhos, acabam trazendo esse estigma já junto com eles, e na verdade a gente sabe que 100% imparcial ele não vai ser, né? Naquele momento de julgamento. Tem jurados que tem uma contaminação, né? Existe essa contaminação. Tem jurados que... Pessoas que eu conheço, por exemplo, que vão no júri já com aquela ideia, se ele está ali, ele fez uma coisa errada. E isso. A minha mãe é um exemplo disso. Eu sempre falo para ela, minha mãe não pode ser jurada nunca, porque ela é bem essa concepção. Se está ali é porque algo fez. Ninguém é levado às bases do tribunal do júri se nada fez de errado. Costumo dizer, crime e pena nascem no mesmo tronco. Se tem o crime, tem que ter a pena. Né? E aí fica muito difícil para a advocacia criminal. Né? O advogado tem que trabalhar com esse pré-conceito, essa pré-definição de culpado, e que decorre principalmente nos últimos tempos, desses discursos de ódio, como bandido bom, bandido morto, tem pena, leva ele para casa, aquela coisa toda, né? Direitos humanos só para humanos, há uma distinção aí que é feita, e isso acaba contaminando. Nós somos seres sociais, né? A vida agregada é uma natureza do ser humano, então nós somos influenciados por aquilo que vivemos, que compartilhamos, que trabalhamos, estudamos, que presenciamos, e muitas vezes, dependendo do ambiente onde você está inserido, você leva essa concepção para um julgamento. Né? E aí, eu até aproveito, porque a pessoa chega já com essa concepção, e o que ela dá de cara no tribunal do júri? Né? Algo que, para mim, é inconcebível no século XXI existir, é aquela figura do promotor sentado ao lado do juiz. O layout do plenário, do mobiliário, para o leigo, para aquela pessoa que não tem conhecimento de direito, que às vezes confunde os papéis entre juiz e promotor, que acredita que ambos fazem parte de um mesmo poder, que na verdade só tem um poder e uma instituição. Né? Eles olham, quem que está lá? Está o juiz, que representa a alvura da justiça, né? E sentado do lado dele está o promotor de justiça. O sobrenome do cargo já qualifica o cara como de justiça. Né? E do outro lado está quem? Está o criminoso, de mãos dadas com o advogado, que é o defensor do bandido, que pode ser bandido tanto quanto. Né? O primeiro problema da advocacia criminal no tribunal do júri é esse, você desconstituir esse estigma que pesa sobre o teu cliente e que muitas vezes está tentando te atrair para aquilo. O promotor, então, ele já começa o júri aí com uma vantagem muito grande, né? Houve uma conversa há um tempo atrás, antes da pandemia, que estavam tentando modificar essa dinâmica do tribunal do júri, do promotor sentar longe do juiz, né? Não do lado ali do juiz. Que se fosse ver de forma adequada, a promotoria nem poderia ter instalação dentro do fórum, né? Se fosse levar ao pé da letra toda a situação. Mas eu não sei como que ficou, sabe alguma coisa em relação a isso? Não tem nada evoluído no sentido de determinações, né, do Tribunal de Justiça, do CNJ, de fazer essa alteração de plenário. O que se tem é que alguns juízes mais contemporâneos agora já estão trabalhando com essa ideia de separar o Ministério Público.
Porque nunca, o único fundamento que poderia hoje sustentar isso é um fundamento secular, de que sempre foi assim. Mas é um fundamento que para qualquer um do direito sempre foi assim, porque nunca se questionou aquilo, né? Então não tem cabimento. Do ponto de vista legal é absurdo. O que quem defende essa ideia, principalmente o Ministério Público, alega? Tem na lei orgânica do Ministério Público que o promotor deve sentar ao lado direito do juiz no mesmo nível. Tudo bem, a lei orgânica da Defensoria Pública também trata da mesma disposição. Dos defensores públicos. No caso de advogados, profissionais liberais, nós temos o Estatuto da Advocacia, que no artigo 6º ele diz, não há hierarquia entre juiz e promotor. Então, se o problema legal não resolve, porque aí todos estamos no mesmo patamar. Todos merecem tratamento igualitário. Inclusive, hoje os delegados de polícia, a própria lei que rege a categoria, determina que ele merece o mesmo tratamento, né, que advogado, juiz e promotor. Uma tentativa de igualar esses operadores do direito, não há hierarquia, como de fato não existe. Sim. Então, qualquer assertiva no sentido de que o promotor deve ficar ao lado do juiz com base em lei, é uma assertiva falha por si só. Sim. A questão está na paridade de armas. Né? Como que o advogado, tendo esse desequilíbrio no cenário do júri, vai fazer uma defesa que pautada num senso de justiça, de igualdade de posições, se o promotor está lá em cima do tablado, muitas vezes, né, ao lado do juiz, e o advogado está lá embaixo. Né? Eu brinco, o promotor não precisa ter receio de descer do tablado para vir discutir com o advogado. E tampouco precisa ter receio de admitir que ele é uma parte interessada no processo. Né? De imparcial não tem nada. Imparcial é o juiz e jurados. E não precisa ter receio por quê? Porque, ora, é a Constituição que diz lá. O artigo 129, inciso 1º, é muito claro. É a função institucional do Ministério Público propor ação penal, inciso 1º, na forma da lei. Então, quem diz que ele é a parte é o constituinte. Então, agora o promotor chega lá, porque eu sou um promotor de justiça. Bom, eu sempre me pergunto, e se um dia nós tivermos no júri um promotor de justiça acusando e um oficial de justiça como réu? E o conflito de justiça que se dá pelo sobrenome de cargo, qual justiça que é mais importante, né? Então mas esse é um dos dilemas que assola a advocacia criminal e que quem trabalha no júri tem que tentar desconstruir, porque os jurados vão com essa preconcepção externa e chegam lá, o plenário acaba potencializando ainda esse desequilíbrio na balança, e a gente sabe que quando você mexe nos pesos da balança ali, né, quando o fiel da balança já está pendido para um lado, o risco de uma injustiça é muito maior, e ninguém quer injustiça. Né? Com certeza, eu acho que a injustiça, ela não, ou, né, esse senso de justiça, ela não pode vir a qualquer custo. Né? Sim. Não podemos aí infringir direitos, as pessoas têm que entender, eu acho que isso, né, vir trabalhar essa questão. E também, daí tu pense só, o cara chega lá, a pessoa que não entende direito, chega lá no tribunal de júri, além de toda essa dinâmica, se ela soubesse que na dúvida o promotor denuncia, ela ia considerar ouvir o que o advogado de defesa tem para dizer e relevar, né? Sim, com mais valor, né? Com mais propriedade, porque às vezes tem, né? O advogado, ele tem eu sempre digo, o promotor tem a vantagem de contar a história pela primeira vez. E quem conta a história pela primeira vez, ele vem com o discurso pronto, né? Ele, em tese, não vai ser objeto de aparte, ele vai narrar. É muito mais fácil você contar uma história do que você desconstruir uma história. Mas a defesa, ela tem a vantagem processual de falar por último. Eu não digo nenhuma vantagem, essa é uma necessidade de se assegurar o direito de defesa. E, portanto, quando você fala por último, você trabalha muito com indúbio pro réu, né? Então, você tenta deixar claro para os jurados a responsabilidade que eles têm. Né? Eu costumo dizer para os jurados, às vezes, olha, existe um princípio, né? Eu tento não trabalhar com termos de latim e técnico, mas o indúbio pro réu, que ele é como se fosse um anjo da guarda, que ele está no ouvido de Vossas Excelências dizendo o seguinte, quando vocês perguntarem, o réu deve ser absolvido, né? O jurado absolve o réu, e vocês quiserem condenar, esse anjo da guarda vai estar gritando na cabeça de Vossa Excelência, o senhor tem certeza disso? Vocês só vão sair daqui com a consciência tranquila se vocês julgarem de forma justa, né? Então, se trabalha esse princípio da dúvida, né? A dúvida razoável para alguns, nesse momento aí, para que os jurados saibam que, em caso de dúvida, tem que absolver, né? Mas a prática é o seguinte, né? Pelo menos o indúbio pro réu se torna indúbio pau no réu, né? Não querem saber, né? Às vezes é bem diferente. A teoria é uma coisa, a prática é outra. A gente que advoga sabe que é assim que funciona. E assim, em relação a resultados, né? A gente, às vezes, nós acompanhamos na prática que existem, sem entrar no mérito, tá, né?
sem abordar essa questão dos colegas e tal, mas existem alguns colegas que prometem alguns resultados na advocacia criminal, né? E a gente estava falando sobre isso há alguns dias, né? Que, aos meus olhos, né, eu vejo que é difícil você prometer um resultado quando não é você que julga, né? O julgamento depende de uma terceira pessoa, que é o juiz ali. Você vai trabalhar a questão das provas, você vai trabalhar outros elementos que talvez te traz uma segurança, ou nem tanto assim, porque nós temos algumas relativizações aí nos julgamentos, STF mudando de entendimento, nós temos algumas situações que interferem na segurança jurídica, no cenário todo do processo, né? O que você acha sobre essa questão, vou prometer um resultado aqui, como que você acha que deveria ser a postura do advogado criminalista, o que você adota para você como advogado? Bom, veja, a questão da promessa de resultado, ela é algo que é complicado não só para a advocacia criminal, para a advocacia em qualquer dos seus ramos. Até porque o profissional que promete o resultado, ele esquece lá uma parte importante e básica do direito civil, que diz que a advocacia é uma obrigação de meio. Não é uma obrigação de resultado, justamente por conta de que você não tem como prometer um resultado sem que seja você que tenha o poder da caneta de decidir, né? E tampouco o juiz de primeiro grau tem esse poder de forma absoluta, porque nós temos instâncias revisoras e aí tem toda essa situação da insegurança jurídica que o juiz decide de uma forma, o tribunal pensa de outra, a STJ de um modelo e o STF pensa de outra forma. Quando não, eles mudam de entendimento toda hora entre eles mesmos. Sim, então, é algo impossível você prometer resultado, né? Eu sempre trabalho assim com os clientes no momento da contratação, que é no momento que se fala sobre isso, no primeiro momento apresentando, expondo a causa, expondo as situações, aquilo que tem favorável, aquilo que tem contrário, e o meu comprometimento, o compromisso que eu assumo com ele é de prestar o melhor trabalho possível, sem erros técnicos, né? Porque isso a gente tem erros nas profissões, advogados erram. Isso pode acontecer também, não estou dizendo que o erro não possa acontecer, mas é que eu vou assumir o compromisso de fazer o máximo possível para ele, para que ele obtenha o resultado. Agora, o resultado, muitas vezes você já pode apresentar de antemão as possibilidades. Uma condenação, uma desclassificação, né, uma eventual condenação em regime diverso do fechado, aquela coisa toda. Mas eu obviamente não prometo o resultado, até porque no âmbito criminal, às vezes você trabalha com pessoas, digamos assim, que tem uma aceitação não tão simples quando você promete uma coisa e não cumpre. Acho que pode gerar uma bigode vale mais do que... Exatamente. E são pessoas que vão depois te cobrar por isso. Com certeza. E vão te cobrar de formas diversas. Das formas dela. Das formas delas, né? Até porque o estatuto, né, proíbe também, né, que você prometa resultado aos clientes, garanta causa ganha. Sim, né? E aí até compartilhar uma situação que teve esses tempos, né? Esses tempos teve uma situação de um tráfico de drogas, né? Aí a família me procurou para ver, aí eu fui esmiuçar a situação, nem cheguei a analisar o processo, porque daí quando obtive as informações, eu falei, não vou atuar. Ele foi preso ali, não me recordo, já faz um tempo se houve uma investigação ou foi prisão em flagrante, mas foi ali preso com uma quantidade considerável de droga e pelo que me relataram havia uma reincidência aí. E aí o advogado inicial que eles tinham contratado tinha cobrado um valor razoável e tinha prometido o resultado, que iria soltar ele, que ele iria estar na rua. Aí fez os trabalhos iniciais, não deu certo, não conseguiu soltar. Aí a família estava naquele desespero, né? Obviamente, né? Quando se trata de liberdade, existe essa situação. Procurou um segundo profissional. O segundo profissional também pediu um valor considerável e prometendo resultados. Aí trocaram de advogado, fez os trabalhos, também deu na trave. E aí, por fim, a família já tinha gastado mais de 50 mil reais, o cara estava preso, e veio me procurar, né? Imediatamente eu nem tendo essas informações iniciais, eu já repassei para a família, olha, nesse caso eu não vou atuar, porque primeiro, já haviam 2 profissionais que já tinham prometido resultados, obviamente eles estavam no desespero de tentar resolver uma situação e
provavelmente o terceiro profissional que eles estavam buscando, também eles estavam buscando alguém que resolvesse. Como era uma situação delicada e que tem situações que você não tem muito para onde fugir, realmente você vai trabalhar algumas questões técnicas da prova, algo nesse sentido, mas não tem como fugir muito de uma absolvição. Não é todo caso que você consegue absolver, né? Sim. Então, aí eu falei para eles, olha, infelizmente, eu acho que eu não sou o tipo de profissional que vocês estão buscando, porque se é resultado, promessa de resultado que vocês estão procurando, não posso lhe atender, porque prometer resultado não é parte do meu feitio, né? Justamente porque eu expliquei essa situação. Você faz o trabalho, mas quem decide é o juiz. Não tem como você prever algumas situações, como o doutor expôs, mas você não tem 100% de certeza que vai ser aquilo que vai acontecer, né? Porque por N fatores, né? Então aí é complicado. Eu acho que existem algumas situações assim que você fica num jogo de sinuca e às vezes as pessoas olham aquele que é profissional que promete resultado melhor do que os outros que tem a preocupação de explicar a parte técnica, tem de dizer que é relativo que ela corre um risco. Porque aquele profissional que explica para ele que todas as questões técnicas, as possibilidades, expõe para ela, não está falando tudo que ela quer ouvir, expõe para ela um risco que ela vai ter que assumir, que está suscetível e que pode ser que não saia da forma que ela esperava. Mas é a realidade, né? Veja, o que a advocacia criminal, ela, assim como a advocacia em geral, mas ela tem que existir uma relação de confiança. Né? Essa relação de confiança é fundamental para que você possa trabalhar e o cliente possa sentir que tem os seus direitos assegurados. E o cliente, às vezes, ele não gosta de ouvir alguma coisa. Né? Quando você falou, né, Rafa? Chegou lá, você explicou, olha, ele queria ouvir que ia ser absolvido, ele queria ouvir que ia ser muito fácil, queria ouvir que ia ser trancado de ação penal, que não ia para audiência, que o Estado ia indenizar ele, ia pedir desculpa. Ele quer ouvir tudo isso. Né? Então, às vezes vai chegar um advogado e vai falar, não, eu consigo tudo isso para você. Lá na frente vai dar problema. Né? Mas hoje eu vejo que tem muitos clientes, principalmente aqueles mais conscientes da realidade, assim, né, pessoas um pouco mais instruídas, que eles querem ouvir aquilo que acontece mesmo. Eu quero saber as consequências e ele vai no advogado, ele vai passar essa informação aí de que é um mar de rosa, está tudo fácil, só esperar da sentença. E aí ele ouve a tua informação, muitos me parecem vão falar, não, eu quero aquele que me passou a realidade. Né? Então o advogado não está ali para vender fantasia, vender tese, né? Não está ali, eu vou testar uma tese nova com você. Né? Existe né? isso. Não acontece isso. Né? Eu preferiria, se eu fosse num médico, que o médico me falasse o problema que eu tenho, do que aquele que dissesse, pode voltar para casa, que está tudo certo, você vai viver até 100 anos. Né? Eu quero saber o problema, porque o primeiro passo para que ele seja resolvido é você encarar ele na sua forma bruta, né? Na sua forma real. E essa questão da promessa de resultado é uma situação que ela não se dá só no momento da contratação. Muitas vezes na contratação, você fala para o cliente, olha, expõe os riscos e ele te contrata. Aí você vai conversar com ele quando ele está preso, ou mesmo no teu escritório, e ele vai lá durante uma conversa vai falar, doutor, mas está fácil o caso, né? Aqui não tem erro, né? Os clientes fazem isso, sabem disso, né? E esse cliente que ele faz isso, se você naquele momento falar para ele, ainda que seja de forma monossilábica e baixinha, sim, ele vai gravar aquilo. Ele vai gravar, ele vai te cobrar por aquilo. Então, eu sempre tomo muito cuidado. O cliente conversou comigo 10 vezes. E 10 vezes me falou que está tudo fácil. Eu falo, não é bem assim. Não é bem assim. Eu nunca prometo, porque lá na frente eu sei que eu posso ser cobrado. E posso e vou ser cobrado por isso, né? Se não alcançar aquela pretensão dele. Né? Também são características, né? Eu acho que esse modelo é bem melhor, porque você trabalha as coisas como elas são, realmente, né? Com seriedade. E não fica prometendo ali coisas que não estão ao seu alcance. E aí no longo prazo você tem uma carreira com maior prestígio, né? Porque você é visto assim como aquela pessoa que trata as coisas com respeito e não como se fosse uma coisa, isso aqui é fácil, eu resolvo, você vai ganhar e tal. Então eu acho que para o cliente é importante também essa diferença, né? De que no longo prazo você vai estar com aquela pessoa que expõe as coisas para você realmente da forma técnica e como elas ocorrem, e não como a pessoa gostaria que ocorresse. E não só isso também, né? Porque tu pensa, se a longo prazo, se der errado, o cara prometeu um resultado, não deu certo, né? Não saiu como deveria de ser. Um cliente satisfeito, ele fala para 100 pessoas.
Sim. Agora, se você fez um bom trabalho, ele vai falar para 5, vai falar para o familiar. Até porque ele não quer nem expor o problema que ele teve, né? Ele vai falar assim, não, isso aí não fez mais que obrigação, paguei menos, tá tudo certo. Ele está sendo pago para fazer isso, né? E o benefício de você permitir que você expor os riscos para o teu cliente é porque você permite que também ele participe com você, que ele esteja por dentro de tudo que está acontecendo, né? Então também tem essa participação dele ali, a ciência dele de todas as provas e tal, o que pode acontecer ou não, né? Se for por esse caminho, provavelmente vai acontecer isso, se for por outro caminho, a tendência é que ocorra situação diversa. Eu acho que os maiores benefícios aí, eu acho que são para quem é sincero, para quem expõe todos os riscos e não fica jogando essa questão do promessa de resultado só para fechar com o cliente ali na hora, né? Fala o que ele quer ouvir para fechar com ele. E um detalhe importante dessa situação que você traz, Rafa, é a questão de você, na advocacia criminal, queira ou não, você precisa compartilhar as decisões com o cliente. Você vai orientar, mas algumas decisões têm que ser tomadas junto com ele. Eu tomo decisões em processo, principalmente que vai a júri, que aos olhos, por exemplo, do juiz de direito poderia ser absurda, mas que eu sei que eu vou ser cobrado depois se eu não fizer aquilo. Vou dar um exemplo clássico. O cliente me apresenta testemunhas para serem ouvidos em plenário. Plenário, a gente sabe que você pode arrolar outras testemunhas diversas daquelas que arrolou na fase de instrução, e às vezes o cliente quer ouvir um vizinho lá que não sabe nada sobre os fatos, uma testemunha abonatória. Sim. E que ao pé da letra não precisaria, porque enquanto não se prove que a pessoa é uma má pessoa, todo mundo é considerado uma boa pessoa. Mas por que ainda assim eu ouço aquela pessoa, aquela testemunha em plenário, daqui a pouco mais tarde pensa, o advogado está ouvindo por quê? Abonatória, enfim, né? Beatificatória, junto uma declaração. Sim. Justamente por conta dessa situação do resultado. O cliente não entende isso. Não. Se eu não ouço aquela, eu chego lá e desisto de ver aquela testemunha e lá na frente dá errado, ele pode dizer, só deu errado porque não foi ouvida a testemunha, meu vizinho que me conhecia, que eu era honesto trabalhador desde pequenininho lá na roça e tal, e por conta disso que eu estou condenado. Ele pensa, se coloca o meu vizinho para falar, nossa, tinha resolvido, ele me conhece. Às vezes era bom que ele nem fala que ele conhece, porque senão pegava mais pena ainda, né? Mas assim, então tem coisas assim que a advocacia na prática ela te ensina a evitar problemas futuros, não prometa resultados, né? E às vezes algumas decisões de provas, né? Toma junto com o cliente. A decisão é dele também. Quer ouvir a pessoa? Tudo bem, vamos ouvir. Se não tiver nada, tudo bem, não somou, não diminuiu nada no processo, mas é um encargo que você não vai poder me cobrar depois. Para mim também é muito importante na área civil empresarial justamente isso, colocar cenários para o cliente e tomar decisão conjunta, porque são cenários, né? Então é bem isso que você está colocando. Acho que é importante a participação do cliente em determinados momentos, até para que se saiba que aquela decisão foi tomada no melhor momento, diante de um contexto apresentado que é a melhor opção. Porque lá na frente, quando você tem todos os fatos, é fácil dizer que decidiria de forma diferente. Veja, André, eu acho fantástica essa tua informação, porque eu sempre digo isso. Depois que o processo termina, você julgar, analisar as decisões que foram tomadas, fora das circunstâncias em que elas foram tomadas, é muito simples. Eu posso olhar para trás hoje, isso vai acontecer com os processos meus, e falar, lá eu deveria ter feito isso, lá eu deveria ter feito aquilo, lá eu não precisaria ter arrolado uma testemunha, eu deveria ter arrolado outra. Por quê? Porque fazer uma análise passada é muito simples. Agora, você tem que analisar se uma decisão foi certa ou não de acordo com as circunstâncias existentes no momento que você optou por ela. Né? E por isso que é muito difícil hoje a gente olhar processos de colegas e falar o colega agiu errado lá, o colega agiu certo lá, porque naquele momento que ele conversou com o cliente, naquele momento do processo, o que eles entenderam como mais adequado foi isso. Então, um julgamento hoje voltado aos olhos ao passado, de forma que você já tem um resultado, aí fica muito, é até injusto, né? Com o colega, com o cliente, com qualquer um fazer esse tipo de julgamento. Né? Complicado. E aí, conte e compartilhe com nós algumas histórias de júri, algo nesse sentido. Olha, de júri tem... Cada júri é uma história nova, né? Uma das grandes vantagens do Tribunal do Júri é isso, que você pode fazer um júri com o mesmo juiz, promotor, mesmos jurados, advogado, réu, mesmas pessoas assistindo. Semana que vem você repete tudo igual, é um júri diferente. Né? E acontecem coisas das mais diversas aí. Tem N histórias, algumas assim que geram problemas com os juízes, com promotores, né? Mas algumas que me chamam a atenção, por exemplo, e aqui eu entro num ponto que você havia falado no início da postura do advogado criminal, essa questão de você está ali para defender uma pessoa, você tem que estar muito ciente da tua obrigação.
seja ela por meio de uma nomeação que foi feita, né, que não diminui nada a tua responsabilidade, ao contrário, aumenta, né, pela confiança que o judiciário depositou em você, ou quando é fruto de uma contratação. Eu tive uma situação que eu fui nomeado, uma época, na comarca de Clevelândia, pelo Dr. Paulo Guilherme Ribeiro da Rosa Manzini, um excelente juiz de direito, não está mais lá, saiu. E o que aconteceu? Ele me nomeou para a situação, para o júri, fui nomeado só para o júri. No dia do júri não era ele já não estava mais, era um outro juiz, né, que aqui não vou falar o nome, até porque não lembro o nome completo dele, também não interessa, não é relevante. Mas quando eu fui fazer o júri, no momento do interrogatório do réu, tinha recomendado que o réu se mantivesse em silêncio com relação às perguntas do MP, porque realmente questão estratégica está com muita contradição. O magistrado interrogou ele e passou a palavra para o MP, e aí nesse momento eu intervi, falei, doutor, o réu já falou que vai se manter em silêncio é um direito parcial. O magistrado olhou e falou, não, o senhor é defensor nomeado. Como? Se eu fosse defensor nomeado, eu estou ali para meramente figurante, ali para, né? E aí eu falei, até na época eu falei algo mais ou menos assim, doutor, não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para defender o direito do réu, seja eu nomeado ou constituído, ele não vai falar. E ele falou, então não vou te nomear mais no júri. No júri, isso aconteceu em plenário. E de fato, nunca mais me nomeou para a situação. E era o primeiro júri desse magistrado. Quem me nomeou foi o outro colega dele, e ele foi para esse júri. E passou essa situação, né? Agora, uns 2, 3 anos atrás, eu estava num casamento do Cassiano Teres, que é o filho do Cássio Teres, foi nosso presidente da OAB, foi meu professor, uma pessoa que eu admiro muito. E esse juiz era um dos convidados. Mas ele não lembrava de mim, porque ele tinha saído. E, um casamento, um colega, meu advogado que estava com ele, veio brincar comigo e falou, viu, o doutor lá, ele pediu se você é desembargador. Desembargador, que ele não conhecia você, e eu vou mentir para ele que você é desembargador, ele não vai vir conversar contigo. Olha a cena. E ele não lembrava de mim. E ele chegou a conversar comigo. Daí esse colega, o advogado, falou, doutor, esse aqui é o doutor desembargador, tal. Quando ele falou, eu falei, não sou desembargador. Eu sou advogado que fiz o primeiro júri. Aquele júri que o senhor disse que nunca mais ia nomear como defensor dativo. A cara que ele ficou impagável. É que já estava no momento da festa do casamento, enfim, né? Mas enfim, não pude perder a oportunidade de relembrar. Não, ficou um clima chato. Mas naquele momento de festa ali, né? Então essa é uma das histórias envolvendo magistrados que me chocou, né? E nesse mesmo júri, um outro fato que daí gerou uma atenção é que envolvia o uso das algemas. O meu cliente da tia estava preso, a polícia militar levou ele lá, 2 policiais, mas ele não tinha condição nenhuma de causar risco a ninguém, né? E eu pedi para tirar as algemas e o juiz não deixou tirar. Naquela época já existia súmula vinculante, mas não vai ficar algemado, porque só tem 2 policiais aqui, beleza, aquela coisa, foi algemado pro júri, né? Daí potencializa o preconceito, o cenário, o réu algemado, o caldo está pronto, é só pendurar o cara lá e puxar o cadafalso. Ocorre que no intervalo do almoço, né, lá nessa comarca de Clevelândia, os jurados almoçavam na sala secreta, sala de votação, sala da audiência, e o réu almoçava no lugar dos jurados lá. E eu fazia esse júri com um colega meu e ele falou, o cara está almoçando lá com garfo e faco na mão e sem algema no lado do policial, que disse que ele era perigoso. Aí quando os jurados voltaram, eu falei, excelência, eu gostaria que o réu ficasse sem algemas, por quê? Porque se ele é perigoso, né, com 2 policiais, imagina ele com garfo e faca ali, né? Não tem perigo nenhum, então isso comprova que não existe. E o juiz ficou indignado, não, mas não fui eu que mandei tirar, não, mas foi o senhor que deixou ele com algema. Claro. Então já gerou toda aquela situação. Esse juiz, a partir de então, nunca mais me nomeou para nada. Então tem algumas histórias assim que a questão da advocacia ela gera, sabe? Esse confronto, às vezes assim, mas você tem que fazer no interesse dos seus clientes, né? Uma outra oportunidade, tem esse banco dos réus, né, que eu pedi lá até a questão do promotor, eu pedi lá para um juiz, uma comarca aí da região, que no dia do júri o promotor sentasse de frente para o magistrado, porque não tinha cabimento, fiz um pedido tal lá, senão não ia fazer júri. Estava naquela época lá que era eu iniciando a advocacia um pouco até mais excessivo com algumas coisas, que hoje já sou mais equilibrado. Mas coloquei assim. E deu uma bagunça lá e o juiz arrumou o promotor de frente pro juiz. Nunca mais me nomeou para júri. Então, são essas o promotor coisas, deve né? ter ficado feliz nesse dia. Oi? O promotor ficou feliz nesse dia. Eu imagino, né? Deve ter ficado... Então, essas questões envolvem aí mas o confronto, às vezes, do ponto de vista técnico, né? As farpas jurídicas, digamos, com o juiz, com promotores,
com delegados, isso aí é coisa que é natural, acaba acontecendo, né? E é necessário também, às vezes, né? Você está ali, precisa provar algo naquele sentido, ou tem questões que são preclusas, que não podem mais ser erguidas posteriormente, que você tem que, naquele momento, você tem que erguer. Então, o embate, ele é natural, não tem, é necessário. Se você Sim. quer, né? Por isso que a gente já tem a prerrogativa de, pela ordem, segundo o nosso código, você fazer interferência em qualquer juiz do tribunal, inclusive quando o juiz está falando. Sim. Né? Eu vi um vídeo recente agora do Hércio Quaresma, né? Daquela questão de dar voz de prisão para o promotor. Não é nada de novo naquilo, porque a lei de abuso de autoridade já dá isso. O que espanta é o membro do Ministério Público não conhecer uma lei que trata do procedimento de audiência, do dia a dia, né? E tentar forçar o interrogatório de quem já diz que iria permanecer em silêncio. Né? Então, tem coisas assim que o advogado você tem que interferir, não tem como você deixar passar aquilo lá. Né? O advogado, ele não, principalmente júri, ele não pode ter receio de desagradar juiz, promotor ou delegado. Se você quer correr ao lado da popularidade, então você abandona o júri, larga a beca e vai para o direito tributário, lá que você não vai ter... Nem vai ter audiência, você não vai ter audiência, né? Pode ter ainda, né? Mas em regra você não vai ter. É tudo certinho, briga só contra o Estado. Agora, uma outra situação que eu lembro que eu tive numa comarca, que eu posso falar também, tudo que eu estou falando é verdade, se o cara não gostar também que meu processo, eu provo que é verdade. Foi um delegado do Saldo Londra, que eu fui lá conversar com o preso e ele não autorizou que eu conversasse, né? Nós temos direito de conversa sigilosa e reservada. E eu tinha audiência no outro dia, audiência de instrução, interrogatório. Testemunhas de interrogatório, não tinha sido ouvido ninguém. Não, porque não dá, doutor, porque aqui não tem que conversar na janelinha ali. Aquela janelinha da cela ali, que tinha vários presos ali e envolvia uma questão de equação dentro de cela. Com a possibilidade de eu conversar com o preso e ele me relatar o que tinha acontecido era mínima, né? Porque ninguém ia garantir a segurança deles. Aí tá, não deixou, comuniquei prerrogativas da OAB, ligaram lá, pediram para ele, não deixa, ponto final e tal. Aí a OAB certificou para mim, o pessoal da OAB trabalhou muito bem, na época lá, não lembro quem que foi, agora o que era o representante da prerrogativas. Peão, talvez? Não. Não, era... Eu não lembro quem foi agora, mas não era... Enfim, talvez agora na sequência eu venha a lembrar. Juntaram a certidão, fui para a audiência, o doutor chegou, ouviu as testemunhas, doutor, interrogatório, não, doutor, não vou fazer interrogatório, na real não concordo, porque por ter aqui uma certidão eu não consegui ter acesso com o réu, e aí o promotor me indaga, doutor, o senhor teve tantos meses de acesso, por que o senhor deixou para vir no último dia? Eu falei, doutor, quem faz defesa sou eu, quem gere meu escritório sou eu não interfiro. O senhor não interfere no meu trabalho, né? É um direito que eu tenho, não precisa nem marcar horário, tem que chegar ali e tem que conversar. Claro. Aí o delegado pediu para ligar para o delegado na hora para ver o que tinha acontecido. O delegado respondeu que eles não tinham estrutura, porque o cara era faccionado, liderança, de PCC e tudo mais, e que o número de policiais não era o suficiente. E o juiz falou, bom, o advogado tem direito, nós temos que resolver isso. Então vou marcar o dia, réu preso, marcou a audiência para segunda-feira seguinte, para terça-feira, era uma sexta, e pediu se eu estaria disponível para conversar com ele na segunda-feira. Eu falei, sim. O juiz ligou para o delegado, o senhor vai garantir a segurança. Chego na segunda-feira, lá tinha umas 4 viaturas da Polícia Militar, e eles fecharam a delegacia, cercaram a quadra para eu conversar com o cliente. E aí eu tinha uma hora de conversa e falei, bom, já que teve todo esse empenho por parte do Estado, aí vamos conversar um pouco mais, então, né? Vamos fazer valer a pena. Né? Vamos aproveitar. Mas é aquela coisa, você sai, você está cumprindo o teu papel, exercendo a tua função, você queira ou não gera um desconforto, porque a gente sabe que atrapalha também a função, mas tem que estar todo mundo te olhando, né? O delegado te olha atravessado, os policiais que estão ali te olham atravessado, né? Se pudessem ter prendiam junto com o cliente. Esses perrengues aí tem, a advocacia criminal tem muito disso, né? Se fosse contar isso aí, tem história para dias de coisas, né? de júri, né? Essas coisas. De júri, de procedimentos, enfim. O dia que você me convidou para ir fazer aquele júri, né? Lá em Capitão, achei sensacional a sacada da escala. Conta um pouquinho sobre essa história aí. Bom, escala musical aí. Então, o Rafa é músico, né? Como eu disse, um grande músico aí, estamos esperando outras performances aí. E só para contextualizar, para o pessoal entender, nós temos escalas musicais, né? Escalas maiores, menores, pentatônicas e tudo mais, que é dentro quem estuda música sabe que são procedimentos harmônicos, escalas, né? Enfim. E o que acontecia naquele júri ali? Eu precisava que o delegado que estava sendo ouvido como testemunha me confirmasse que no dia que ele foi na delegacia, no destacamento, porque não tinha delegacia,
um determinado policial que estava lá com ele, que era uma pessoa altamente suspeita aos olhos da defesa para querer incriminação do meu cliente. E tinha o risco de eu perguntar e ele negar essa informação, né? Porque era só ele o policial que estava, então ele poderia simplesmente negar. Aí o que eu fiz, né? Eu imprimi escalas musicais numa folha, um papel assim, coloquei lá as escalas, tal, e joguei a pergunta, né, de forma respeitosa, como tem que ser dado tratamento. Vossa Excelência, doutor delegado, o senhor pode me confirmar que o dia o senhor estava lá no destacamento lá da Polícia Militar? Ele confirmou. Eu falei, e quem estava com o senhor? Rafa, me alcança as escalas aqui. Por que isso? Porque quando eu peço escala, o normal é o delegado perceber, não, ele está com as escalas de serviço, então ele sabe quem estava lá. E daí eu peguei a folha das escalas musicais, olhando para o papel, por acaso era o fulano de tal que estava com o senhor? Ele, sim, era ele que estava Jogou um verdão e o cara caiu no verdão. Se o promotor me pergunta, isso aqui não está nos autos, eu falo, lógico que não está, doutor. São escalas musicais, de acordo com o parágrafo único do 479, eu não preciso julgar no processo, não diz respeito ao fato. Mas imagina o verdão que deu certo. Não, mas isso acontece muito em júri, tá? A testemunha disse uma coisa lá, você pega ali um documento, o senhor confia para mim que o senhor já prestou depoimento, né? O senhor sabe que o senhor já falou sobre o compromisso, tá, né? Então tá, você olha o papel que não tem nada a ver. Tem um documento do processo, tá olhando folha em branco, que diz isso. Aconteceu? Aconteceu. Você pedir a prova, você não tem. Não tem. Né? Esse cara já confirmou. Por isso que o júri é muito mais... o júri é diferente do processo normal, diferente. Né? Você trabalha com essas informações, você... Então, estratégia e teatro. Estratégia, o teatro tem um livro chamado Teatro Ritual e Julgamento da Ana, é uma professora uma socióloga da Federal de São Paulo não, da UERJ, que ela trabalha Júri como Jogo, Ritual e Teatro, acho que é um livro que ela faz antropológico, de sociologia, enfim, e que ela retrata muito a questão do teatro do júri, né, que tem que ser feito, né? Não é um teatro dramático, lágrimas cínicas aí vão convencer. Hoje o júri de hoje ele é muito mais técnico, o jurado ele quer se sentir confortável para decidir com base em provas, né? Não é que nem o júri de outrora lá que o advogado chorava, o réu chorava e as lágrimas convenciam, né? Era o júri mais emoção que razão, né? Hoje a emoção é importante, né? A gente sabe que um coração amolecido atende às razões de forma mais fáceis, mas a razão ainda predomina, né? Por isso que a gente, o que vê hoje? Nós vemos grandes promotores aí que são altamente técnicos, né? Não são promotores que trabalham com a emoção, são altamente técnicos, exploram as provas, daí conseguem condenações justas, né? Justas, mas de uma forma técnica. Antigamente, os príncipes dos promotores, Roberto Lira, altamente técnico, né? Mas era um júri emocional, né? Se trabalhava muito isso, né? Tem livros antigos de júri que retratam julgamentos em que você trabalha só a questão emocional. A chamada legítima defesa da honra, na época lá que aconteceu lá, quem defendeu, salvo engano, foi o André Lins Silva, posso estar enganado, mas era um júri totalmente emocional, né? Hoje, o advogado que pensa em ir para um plenário do júri, convencer jurados na emoção, já está com a sentença condenatória dentro da maleta, né? É só esperar o juiz assinar. Porque o jurado hoje ele quer um pouco ele quer muito convencimento de provas. E uma coisa aqui do júri que também é interessante que o pessoal questiona, né? Muitas vezes, eu tive um júri 2 semanas atrás, em Pato Branco, 2 semanas, em que houve a absorção de 2 pessoas lá, e uma oficial de justiça lá, uma senhora lá, ela me falou, olha, eu não gosto de júri porque absolve demais. Absolve demais. Como se o júri tivesse a obrigação de condenar, sabe? Que não existe. E o que eu penso? O advogado, ele vai apresentar provas, né? O advogado pode vir aqui sem provas e convencer os jurados. Vai acontecer. Por mais bom orador que seja, por mais cínico que seja, dissimulador que seja, você pode enganar um jurado, 2 jurados, mas 4 você não vai conseguir, né? Hoje as pessoas são instruídas, né? Então, muitas vezes se fala que quando o júri absolve é porque houve malandragem do advogado, ou como diz um amigo meu, Samir Matarassari faz bastante júri aqui. Samir fala, advogado fez bruxaria lá. Né? No sentido assim de dizer que tirou leite de pedra. Não é, né? O jurado vai trabalhar com o que tem. Né? E outra, geralmente os jurados estão habitualmente participando em júri. É uma lista que corriqueiramente os caras estão participando. Então não é
é poucos que é a primeira vez, né? Então, começa 1, 2, 3, 4 júri, ele já começa a querer, não, mas cadê as provas? Quero ver prova, quero ver isso, né? Quer ter certeza de que é possível ou não condenar ou absolver o cara ali, né? Talvez seja por isso que tem aí resultados de absolvição, porque se quando há ausência de prova, você trabalha essa questão da presunção e tenta, né, fazer com que os jurados entrem nessa linha de raciocínio. Penso que conforme vai passando os anos, eu acho que isso vai se readequando e o advogado também precisa se readequar na questão de sua postura, né? Sim, a questão dos jurados ela é muito, muito interessante para o júri e às vezes a pessoa que assiste o júri, ela ouve o advogado que está falando trazer alguma frase, alguma coisa que é totalmente fora de contexto e muitas vezes se apressam em criticar. Olha, o advogado falou isso, não tem nada a ver. Mas o que acontece? O fator mais importante do júri André, a escolha dos jurados. Não adianta você ter um processo bom de provas que se você escolher pessoas que estejam inclinadas a condenar, né, você não vai obter êxito. Agora, o advogado quer que alguém lá que inclinado a pessoa? Não, a gente quer uma pessoa neutra, digamos assim. Embora não exista neutralidade, Rafa, como se disse. Sim. Cada um de nós trazemos uma concepção formada sobre qualquer fato. Né? Mas pelo menos aquele que não seja o jurado que gostaria de estar no lugar do promotor ali, né? Tentar pegar um júri mais imparcial possível. E, logicamente, que como antes dos júris são sorteados, os jurados, as partes têm acesso, esses jurados são pesquisados. Hoje é muito simples isso. Você pesquisa por redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, no próprio ProJude você coloca lá os nomes, você tem quantos tem processo e não tem, né? E você tem um certo controle, pelo menos sobre aquilo que a pessoa posta nas suas redes sociais. Então, se postou bandido bom, bandido morto, exatamente. Já não é um jurado para a defesa. Uma no lado lá, né? Isso aqui eu quero no meu júri. E daí o advogado já faz o risco. O risco. Por isso que tem as recusas, né? E o que é interessante é essa questão do jurado, sabe? De que às vezes frases soltas no júri que ninguém entende o que está acontecendo é uma tentativa do advogado de formar um vínculo, uma aproximação com o jurado. Porque para que você persuadir, eu sempre digo, o advogado não precisa unicamente convencer o jurado, porque eu posso convencer que você está certo sobre alguma coisa, mas mesmo certo você tomar uma decisão diversa daquela que eu quero. Então eu quero te persuadir a você agir, não é só você convencer. Não basta o teu convencimento psicológico, eu quero a ação tua, né? Eu quero do jurado o voto. Não adianta eu convencer o jurado e ele falar, convencer que é inocente e condenar. Então o advogado tem que persuadir, né? E para isso você tem que ter credibilidade. E para você ganhar credibilidade, você tem que ter um canal de aproximação, de afeição com o jurado. Então, normalmente se dá com lugares comuns. Nós somos músicos. Se nós não nos conhecêssemos, a música seria um canal de comunicação, porque a partir dela iríamos ampliar horizontes, né? Somos colegas advogados, então a gente já tem algo sobre o que conversar. No júri, a gente não tem isso com o jurado. Então, por meio das redes sociais é importante. Vou dar um exemplo que, uma época eu fazia assistente de acusação de um caso, e a jurada um dia, eu sempre falo de todos os jurados isso, mas aquela tinha postado uma frase do Charles Chaplin, não lembro qual rede social dela, que era um dia sem rir é um dia desperdiçado. Ela colocou bem assim, eu marquei a frasezinha lá na minha lista que eu faço, se cair ela, eu já sabia que ela tinha essa frase. Quando eu fui começar a minha exposição de assistente de acusação, né, eu cumprimentei os jurados, eu sempre chamo pelo nome, acho que é interessante esse tratamento para tornar mais próximo a aproximação. Eu falei, olha, tem uma frase de um grande pessoa famosa, dramaturgo, escritor chamado Charles Chaplin, que diz assim, mais ou menos o seguinte, um dia sem rir é um dia desperdiçado. E eu nem olhei para aquela jurada naquele momento. E essa família já não ri mais, desde o momento em que eles perderam aquela vítima e tal. Naquele momento você já cria um canal de aproximação com aquela jurada, sabe? Para qualquer pessoa, o que tem a ver isso aí, né? Mas é que o advogado está buscando, ela sabe. Agora você chega para uma pessoa ali que, por exemplo, um dia eu tive um caso lá em Clevelândia em que o meu cliente tinha matado o cara lá porque entrou dentro da casa dele. A briga começou, meu cliente era caminhoneiro. Caminhoneiro e da ativa esse caso. Caminhoneiro, ele voltou cansado de viagem, estacionou o caminhão lá e no lado tinha um bailão. E esse bailão, obviamente, baile tem som, né? E acaba gerando um certo transtorno, mas é tudo regular, autorizado. Naquele dia ele estava meio de pá virada, pegou e colocou o caminhão na frente do estacionamento do baile. Os caras não conseguiam entrar para estacionar. Nisso veio o dono do baile, com razão, pediu, olha, eu peço que o senhor tire o caminhão daqui, senão eu vou chamar a polícia. Não vou tirar. Não, se você não tirar, eu vou, nem falo chamar a polícia, eu vou entrar na tua casa e vou pegar
a chave da tua mão, eu vou lá tirar o teu caminhão. E entrou na casa, o cliente, pá, atuei. Essa é trágica essa situação, mas o fato foi esse. Aí eu vou pesquisar os jurados, um dos jurados estava escrito lá, mais ou menos isso aí, só que pro lado da defesa. Dentro do meu quintal eu sou juiz, promotor e delegado. Eu falei, esse é meu. Esse é meu. É liberalista, propriedade privada. Entrou na minha casa, eu posso fazer tudo, né? Então, o júri, ele é interessante por conta disso, sabe? Tem essa e você veja que é um processo muito bem instruído, às vezes, né? Do lado da acusação da defesa, ele pode tomar uma resolução diversa por conta das pessoas que estão julgando. E o processo de 2, 3, 4, 5 anos, ele é decidido por pessoas, às vezes, que em um dia, que em 2 dias tomam conhecimento. Né? Então, realmente há uma falha, talvez, no sistema de você exigir decisões de pessoas que não têm acesso integral a tudo que tem nos autos, porque é impossível para acusação e defesa e para instrução em plenário você expor tudo que tem. Em um dia. Mas o júri é sensacional. É sensacional. Cada júri tem histórias e, enfim, antes do júri, depois do júri. A adrenalina ali naquele momento é um negócio bem diferente, né? Do habitual, né? Do processo penal ou qualquer outro processo. Estado de júri, não tem? Estado de júri, aquele conjunto de emoções que começa antes do júri, nos dias que antecedem, e só vai terminar no momento em que dá. Nem termina, né? Dá a sentença, você demora ainda um tempo para absorver. Esse júri que eu fiz em Pato Branco, eu fiz só o júri também, foi a convite de um colega que às vezes me chamam para fazer o júri, e a votação a votação a gente sabe que não, em tese não tem como saber quantos votos foram a favores, mas como houve uma absolvição por 4-3, abriu todos os 7 votos, então a gente soube. E abriram o jurado absolve a ré, o primeiro foi não. Eu estou revelando segredo de júri. Foi não. Os outros 3 foram sim para absolver e mais 2 não. A decisão saiu no último voto. Tá, e deu esse voto, depois a gente brincou com a magistrada. O meu colega falou, doutor, faltou o comprometimento da pressão hoje, quase que foi. Né? Porque aquele momento em que vai tirando os votos ali, sim, não, quando vem nessa ordem aí de abrir todos, ele é, tanto para o MP quanto para a defesa, ele é bem... E para a defesa, né, quem faz júri sabe, quando fala a defesa tem a palavra, aquele momento, meu amigo, ali, você pode ter feito um júri, 10 júris, 50, 100, o frio na barriga vai existir sempre. E o dia que não existiu, você tem que parar de fazer júri, porque perdeu a graça. Inclusive, quantos júri que você já fez? Já fiz mais de 100, mas não. Uma época eu até tentei contar, depois tentei colocar no papel aqueles que eu lembrava, principalmente os primeiros que eram dativos, fiz muito júri dativo. E depois desisti porque não lembrava dos júris. Daí conversava com um colega que tinha feito, você fez aquilo, mas acabei não... Tem colega que coloca o número do processo, o número do júri, o número do réu e o resultado. Né? Eu hoje não tem mais sentido fazer porque não lembro dos outros, mas lá atrás deveria ter feito. Para lá na frente lembrar de algumas histórias assim de resultados. Né? Mas júri é sempre uma tensão. É tensão o tempo todo, você está tenso quando o réu vai falar. E o detalhe, você não pode demonstrar essa tensão para os jurados. No momento em que você entra em plenário, você está sendo observado pelos jurados. Mas eles estão na plateia. Tudo bem, mas eles estão observando a forma como você se porta com quem está servindo café, a forma como você se porta com o promotor, com o juiz, com o teu colega, a seriedade que você está dando para aquele caso. Porque se você não está levando a sério aquilo, eles não vão levar. E tribunal de júri não é salão de festa, então não é motivo de alegria, risada, isso é uma coisa séria, né? Como eu falei, tragédias. Então o advogado ele é analisado o tempo todo. A forma de perguntar para a testemunha, os indeferimentos que o juiz faz. Então você tem que levar tudo isso em consideração, porque é o conjunto desses detalhes que lá na frente vai te permitir ter um pouco de credibilidade com o jurado. Né? Então, por isso que eu digo, o júri não é para aventureiro. Ou seja, aquele advogado, eu quero fazer um júri para ver como que é. Bom, não vai fazer. Né? Você não é a tua praia, você pode ser muito bom e certamente é em outra área, mas o júri é uma defesa artesanal, comprometida, feita para aquele caso concreto, em que você tem que estar ciente. Né? Aqui eu tenho que me importar de forma responsável do início ao fim do julgamento, e mesmo depois, em caso de absolvição, não tem nada a ser comemorado ali em plenário. Porque se absolveu alguém, tem a família da vítima que merece os respeitos, tal, né, que pode entender de forma diversa. Né? Se você, eu quero comemorar porque foi um trabalho bem feito, bom, então você vai no escritório, sai com os colegas, porque você também, o teu trabalho teu, você lutou por aquilo dentro do direito. Né? Mas ali não, ali é um momento de respeito com as vítimas, com todo mundo. Né? Ninguém perde, ninguém ganha. Júri não é um jogo. Né? E todo mundo já perdeu. Eu costumo dizer, quando o fato vai para júri, é porque todo mundo já perdeu. Alguma coisa deu errado no âmbito da sociedade que levou aquele fato a júri.
A gente aborda algumas estratégias e tal, mas não é de fato, como o doutor colocou, um jogo. Até porque, assim, para nós que estamos atuando corriqueiramente em processo, você já tem o calo profissional, né, como foi colocado. Mas e que inclusive nós estávamos falando isso com a Michelle quando ela veio aqui, que talvez eu sinto que falta um pouco, às vezes, nos profissionais que atuam, no geral, no processo, que é um pouco da sensibilidade. Eu vejo que o advogado tem mais, carrega isso mais, às vezes, né, principalmente quando atua numa parte penal. Mas falta aquela sensibilidade de que aquele é o processo da vida das pessoas, né? Por exemplo, da vítima, da família da vítima ali, se ela, né, houve a questão da morte ali, a família da vítima espera uma resolução, né? Espera que o fato seja analisado, claro que provavelmente espera a condenação, que haja culpados, né? Mas é o processo, às vezes, da vida delas. Nunca mais vão ter acesso ao Poder Judiciário. É possível. E a mesma coisa o réu, né? Às vezes ali nunca respondeu um crime, às vezes é um réu primário, nunca respondeu um crime ou nunca precisou da justiça. Então, a credibilidade que ele vai levar do Poder Judiciário está ali naquele ato, né? Porque o que ele participa. O tribunal do júri é o dia que ele vai lá para ser ouvido, tirando a instrução durante o processo e tal. É o dia que ele vai lá para ter a sentença do juiz para finalizar o processo. Então, eu acho que tem que ter essa sensibilidade, né, nos profissionais, de levar aquele trabalho a sério, adotar esse comportamento, para ver que para as pessoas quem não participa do processo ativamente, habitualmente, né, aquilo ali é a visualização dela do mundo jurídico, né? Sim, é a única experiência, às vezes, que eles têm com o Poder Judiciário, de uma forma concreta e não abstrata, de que existe esse poder, né? É aquilo ali, a concepção que eles vão levar para casa é aquilo que eles presenciam, né? Nós somos sensoriais. Sim. A gente entende o mundo por meio daquilo que a gente vê, ouve ou encosta, né? Com relação aos sentidos, né? Então, se ele tiver uma experiência ruim de um descaso de um profissional com a situação dele ali, infelizmente a imagem que ele vai levar e que vai propagar para outros é aquela ali, né? Então, por isso a importância da beca, o sentido da beca e da toga no júri, né? Sim. Que os profissionais saibam que eles não estão ali agindo por conta própria, né? A beca do advogado, do promotor ali, ele representa a instituição. Quando você veste a beca, você está se despindo da tua carreira profissional unicamente, né, dela. Você não é só mais o Ezequiel profissional liberal, você é o Ezequiel, mas você é o representante da OAB ali. O juiz, ele representa o judiciário, o promotor. Então, os operadores, eles têm que ter essa concepção, porque os atos que eles praticam ali repercutem sobre as instituições que eles representam. Aí essa preocupação de mostrar para a sociedade que está todo mundo ali interessado num julgamento justo, né? É lógico, vai acontecer situações hilárias em júri, que é um procedimento sério. Vai acontecer. Às vezes, quando o procedimento é tão sério, tão simbólico, tão formal quanto o júri, é o momento em que acontece uma coisa inusitada que todo mundo ri. Eu já tive situações de júri que um colega meu, e eu falo o nome dele aqui, o prefeito de Coronel hoje, Anderson Barreto. Eu tive a oportunidade de conhecer o júri lá, lembra que eu fui assistir lá em Cantagalo? Eu fiz um júri com o Anderson, um grande amigo, um dos grandes profissionais. A advocacia do júri perdeu muito com o Anderson como prefeito. O poder público pode ter ganho, mas perdeu muito. Espero que ele volte logo para a advocacia. Mas aconteceu num júri, lá em Coronel Vivido, um júri longo de 5 dias que teve um tempo atrás. Eu representava um cliente e o outro lá. Em determinado momento se discutia a cor de uma motocicleta. E ele perguntou para uma testemunha, ela é uma senhora, né, que ela teria visto os executores do crime. Mas que cor que era essa motocicleta? A senhora disse que essa motocicleta era preta. E ele veio com a segunda pergunta. Mas e se não fosse preta? Ela falou, se não fosse preto, seria de outra cor, sabe? Mas naquele momento de tensão, a resposta dela foi tão natural. Se não fosse preto, seria de outra cor. O jurado riu, o juiz riu, o promotor riu, todo mundo que estava no plenário, sabe? E um júri altamente tenso, né? Eu não entendi o objetivo da pergunta dele. Mas a resposta foi tão natural, assim, sabe? Que mesmo que todo mundo se controle, não tem como, sabe? É uma coisa que talvez fora daquele ambiente formal não tivesse graça nenhuma. Mas dada a seriedade do momento... Quebra um pouquinho mais irônico já gera essa situação. Tem coisas que, uma época eu fiz um júri em que o promotor riu porque o meu cliente era acusado de ter mandado matar um cara. E esse cara que ele mandou matar, ele estava preso, também não valia muita coisa. Eu não estou fazendo julgamento de pessoas, mas do ponto de vista de antecedentes. E ele veio para o júri algemado, a vítima veio para o júri algemado. E daí eu começo
falar, tal lá, e o promotor quis questionar lá, né, que era uma pessoa boa, tá? Falei, bom, o senhor está dizendo que é um anjinho, esse anjinho não pode voar, porque ele tem um teto, ele está preso na cela, né? Nesse momento o próprio promotor começou a dar risada, depois ele falou, pô, doutor, como é que você me fala aqui? Mas faz meu filho do cara. Esse promotor é o Leandro Garcia Assunção, hoje trabalha no Conselho Nacional do Ministério Público, fantástico, tem curso de filosofia, é demais, o cara é muito bom, sabe? Sim. E num júri que eu fiz com ele, junto com outro colega, eles começaram a debater e estava uma divergência de tese lá e o juiz deixava correr meio solto, e que uma hora ele falou, não, eu não vou ficar aqui ouvindo essas asneiras do senhor, falou para o meu colega, e começou a sair do plenário. E o meu colega falou, não, foi lá e buscou, pegou o Flameco, o senhor vai voltar, vai ouvir. Sabe, o júri tem essas coisas, né? Sim. Mas o que eu acho muito bacana da grande maioria dos profissionais do júri, ali no momento ferve. Dá o fervo com o juiz. Acabou ali, meu amigo. Ele morreu no processo. Você tem que abstrair da tua vida. Ficou no processo e tá tudo certo. Muitos conseguem ter essa alguns não, né? Alguns... mas aí já se questiona se ele está na profissão certa, né? Tem um caso, acho que o pessoal acompanhou bastante aí, né? No nosso público mais leigo, foi o julgamento da Boate Kiss, né? Que bastante pessoas tiveram acesso e realmente ali ferveu bastante com os advogados, né? Então, bem interessante, assim, essa questão. E não sei se você quer comentar algum detalhe sobre esse caso ou deixar... O caso da Boate Kiss, o que eu acompanhei foi o que a população em geral, a mídia acompanhou, que era alguns sites e grupos de direito, o pessoal postava ali, né? Agora, a atuação, cada profissional tem uma forma de atuar diferente, né? Nós temos aqui profissionais no Paraná, por exemplo, um colega lá que pegou uma outra colega pelo pescoço, né? Como uma forma de demonstrar ali o que teria acontecido. É um perfil que eu não recrimino e não... Mas eu não faria, sabe? Ele tem o Jean Severo ali da Boate Kiss ali, que ele tem um jeito muito peculiar de trabalhar, né? A testemunha está falando, o senhor está mais mole que prega em polenta, né? Tira o dado com o Gil deitado, essas coisas. Mas é o perfil dele, o público gaúcho, os promotores conhecem ele age dessa forma e consegue os resultados dele, porque ele não é nenhum experiente, é um professor, ele tem conhecimento, tem experiência, ele sabe com quem que ele está trabalhando, né? E às vezes para o público que assiste o júri, é isso que torna o júri interessante, né? Mas eu sempre tenho uma preocupação de lembrar, às vezes até em faculdade para os alunos, quando me perguntam, né, sobre esse assunto, que no momento que você está fazendo júri, a tua atenção é para os jurados. Você não está ali para dar show, você não está ali para jogar para a plateia, você está ali para defender. A tua defesa não tem que ser bonita, ela tem que ser uma defesa útil. Você tem que estar ali para defender os interesses do teu cliente. Não adianta você fazer uma defesa fantástica, você é um excelente orador, tudo mais, e o teu cliente pegou 18 anos. Né? Vai lá, faz uma defesa simples, uma defesa objetiva, clara, porque o discurso no júri ele é um discurso diferente. Eu não vou falar no júri, por exemplo, numa tentativa, dizer que o réu não deu início à execução dos crimes de homicídio porque não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, que é o artigo 14 do CPP diz isso. Eu vou ter que simplificar isso. Falar, o réu não tentou matar. Né? Então, tem muitos advogados que abusam do latim, né? Que a gente sabe, animus necandi, animus laedendi, aquelas coisas todas, e o jurado fica boiando. É bonito, porque demonstra que você tem erudição, que você consegue falar bonito. Mas e o resultado final? Você viu alguma coisa? Né? O Evandro Lins Silva dizia isso. Defender bem, não defender bonito, defender útil. Essa é a função. Então, o advogado de júri tem que ter essa concepção. Daí volta naquilo que nós estávamos conversando, porque às vezes quando você usa esse excesso de linguagem ou aborda uma questão muito técnica, você dificulta essa aproximação com o jurado. Né? Porque aí você não está falando na linguagem dele, você não está falando na língua que ele entende. Exatamente, Rafa. E veja, às vezes o profissional ele tem que colocar a sua cara a tapa, às vezes não sendo tão técnico, às vezes sendo até impreciso. Né? Porque para que o jurado possa compreender. Daqui a pouco alguém que está ali assistindo, outro colega, vai dizer, olha, mas o cara está falando coisa que tecnicamente é errada, mas o objetivo ali é manter o canal de comunicação. Só tem duas formas de a gente conversar que se descobriu hoje com os jurados, né? Porque não há um diálogo, há um monólogo. Ou pela palavra escrita ou pela palavra oral. Né? Os gestos, os apartes velados, aquelas até também funcionam de certa forma. Mas então, você tendo essa via importante de comunicação, que é a palavra, você tem que utilizá-la da melhor forma possível. E para o júri que é leigo, tem que ser de uma forma clara. Imagine, né, eu não tenho conhecimento em medicina. Médicos altamente capacitados vindo me explicar uma questão de endometriose, por exemplo. Né, com termos técnicos, eu não vou entender nada. Ele vai ter que simplificar, ainda que ele peque
no sentido técnico, na extensão do conceito, na definição precisa, mas para que eu possa compreender. E o advogado tem que ter essa noção com o jurado também. Senão, é aquela coisa, um processo bem instruído vai por água abaixo por você não saber expor, né? Então, e aí, dessa experiência do Tribunal do Júri, surgiu um livro, né? Sim, na verdade, assim, eu tenho um livro anterior a isso, que é fruto lá da faculdade, que é chamado Cotas para Negros nas Universidades, Direito ao Privilégio. E foi fruto do meu TCC. Trabalho com conclusão de curso. Eu comecei, direito público, né? Constitucional, aquela época que se discutia se as cotas para negros eram justas ou não. Eu defendia que eram cotas sociais. Sei que antes da apresentação do meu TCC, o STF discutiu e acabou com o meu trabalho, de forma diversa. Mas tudo bem, eu fui lá, fiz a apresentação, o meu professor orientador sugeriu que eu ampliasse um pouco a pesquisa para fazer um livro, entendeu? Ele que estava um trabalho bem escrito e tal lá. E acabei, enfim, saiu meu primeiro livro. Depois, na advocacia, desses júris todos aí, eu pensei, vou fazer um livro, né? Vou escrever um livro, mas eu não quero fazer um livro com preocupação teórica, de explicar procedimento. Isso aí tem qualquer manual, tem livros específicos. Eu quero tentar passar aquilo que eu vejo na prática, que é o que difícil se encontra, sabe? Nós não temos muitos livros de advogados e promotores que atuam no júri sobre isso. Eu tinha essa preocupação. Eu quero tentar aquilo que eu percebo. Por isso o nome do livro foram As Impressões de um Advogado. A minha impressão sobre o que eu percebia, que no júri, né, a teoria é muito diferente da prática. Então eu publiquei esse livro, agora não vou lembrar o ano. Sei que foi para uma segunda edição, já está numa segunda edição e se tiver uma terceira, vou ter que mudar algumas coisas para ampliar, mas foi com base na experiência de júris que eu fiz, júris que eu assisti, outros de livros que contavam júris, né? Que para mim a preocupação minha com o livro era essa, de trabalhar o júri como ele acontece na prática. Legal, bacana. E também logo depois da formação da graduação veio a docência. Em que momento que entrou a docência? Então, a docência, eu sempre gostei de ensinar, desde a época de professor de música, né? Então eu fui professor de música quando eu saí da banda, e na época da faculdade os colegas me procuravam. Eu fui agraciado com a Laura Acadêmica por conta da maior nota da turma lá, então eu ia muito bem nas provas, eu me dedicava. Eu ia de ônibus, o tempo que eu ia de ônibus, ia estudando. Muita gente não consegue, labirintite, alguma coisa, não consegue. Eu consegui, então eu aproveitava aquele tempo e, consequentemente, eu acabava indo bem nas provas. Então, por conta disso, quando tinha uma prova um pouco mais difícil, vinham conversar comigo. E por que eu gostava? Não é que eu gostava só de ensinar, eu gostava disso. Mas eu, quando ensinava alguma coisa, eu estava aprendendo, conseguia entender melhor a matéria. Porque às vezes você tem dificuldade tem gente que aprende, por exemplo, ouvindo, outros lendo, outros escrevendo, outros falando, né? E eu sempre aprendi muito escrevendo e falando. Talvez por isso a questão da escrita nos livros é a questão de falar, de ensinar os colegas, né? E passou-se ali, eu tive um tempo de formação ali, um colega meu, advogado, o Dr. William, que era professor da Unicep, falou, tem uma vaga lá de professor lá de penal, lá que saiu um professor por um motivo lá, não queria mais, enfim, e aí posso indicar teu nome? Eu falei, pode, né? Vamos lá, vai ter uma banca. Ele falou, vai ter uma banca, você tem que escolher lá um assunto que você domine lá e vão fazer perguntas, coordenação, diretores, enfim. Eu falei, não, vou falar, né? E fui lá, fiz a banca, tô lá, tô até hoje na Quanto tempo? Eu sou péssimo de tempo, mas foi 2014, 2015 para cá, então foi esses 7, 8 anos aí que deve fazer. Eu digo que eu sou péssimo porque se a minha esposa me perguntar a data que a gente começou eu não lembro. Eu sou uma pessoa, brincam que eu não tenho coração porque eu esqueço datas sentimentais. Eu acho que ele é esperto, ele já não grava nenhuma data para não ter que fazer desculpa não lembrar. A pessoa que mais dá presente atrasado no mundo sou eu. Passou aniversário, no outro dia eu vou dar presente, na outra semana. Mas assim, não é descaso com aquela pessoa. Que se acontecer comigo, por exemplo, eu não vou dar bola. Para mim, né? É uma data importante? Para mim, meu aniversário mas não como qualquer outro dia. É o mesmo grau de importância. E infelizmente eu acabo. Talvez eu peco nisso de não dar um pouco mais de atenção, porque eu sei que tem pessoas que se importam mais com isso, né? Então comecei na docência, estou lá até hoje. Tive grandes alunos, alguns que mereciam um puxão de orelha na época lá, por muito festeiro, não foi tudo exemplar. Aí não por acaso que eu pedi aquela gentileza ali para me auxiliar no júri, que era um júri bastante complexo, né? Um júri ali,
E Não, mas renova caí aqui de meus paraquedas. agradecimentos pelo júri lá. Eu que agradeço. Ficamos até 5 da madrugada lá. Ficamos, Chegou no final, o juiz terminou lá conversando com nós, 5 horas da manhã. Bom, nem vai dar pra dormir. Mais de 24 horas sem dormir nesse júri. Imagine, eu fiquei faceiro, né? Quando você me convidou, fiquei feliz. Porque a gente pensa, né? Tipo, o Ezequiel tá lá, já deu aula para quantos alunos, né? Já deu aula para mais de 100, 150 alunos, né? Então, quando pensa assim na gente para convidar para participar dessas ocasiões assim, a gente fica feliz porque renova assim essa questão de quanto vale a pena de, às vezes você não é o melhor, não tem as maiores notas, mas você dá o seu melhor naquilo que está fazendo, né? Eu acho que essa é a pegada e isso eu aplico para tudo que eu busco aplicar em tudo que eu faço. Então, tipo, isso reforça muito, né? Então, quando às vezes um ex-professor ali, o cara que me deu aula na graduação, até a prof. Aline, às vezes, né, me chama para conversar sobre alguma tese ou chama para conversar sobre alguma coisa nesse sentido, a gente fica muito feliz, né? Porque veja, Rafa, uma coisa que eu sempre digo para os alunos, o teu nome profissional você vai construindo, né, André? Lá na faculdade, né? Lá, e a nota infelizmente, o único fator que tem objetivo para aprovação, não, mas ela não representa o conhecimento, não representa. Eu digo isso por quê? Porque tem alunos que trabalham, têm uma dificuldade enorme de tempo, acabam passando com a nota limite, mas que tem um potencial muito maior, às vezes, que aquele que vai com nota máxima, estuda o dia inteiro. Sabe? Então, a nota, a forma de avaliação é criticável, é a única forma que tem até hoje, vai desse jeito, mas a nota não representa nada, né? Agora, quando a gente tem a oportunidade de acompanhar os alunos por um semestre, 2, o professor sabe. Você consegue ver pela aula, pelas perguntas, pelo interesse, o conhecimento, a dedicação que tem. E, às vezes, alguns alunos não se dão conta da importância disso. E por quê? Porque se chegar uma situação no escritório e eu não posso fazer, se puder fazer, lógico, eu não vou abrir mão de trabalho, estou ali para trabalhar. Certeza. Agora vai chegar uma informação, eu vou ter que indicar alguém, porque eu não posso fazer por impedimento, alguma coisa assim. Quem que eu vou indicar? Eu vou indicar um aluno? Bom, eu vou lembrar aquele que eu confio. Eu não vou, porque a minha indicação, queira ou não, me traz uma certa responsabilidade. Né? Então, hoje eu ficaria muito tranquilo de fazer uma indicação para você ou para alguns outros alunos, porque eu sei que é um trabalho da missão cumprida. Não vai prometer resultado. É por isso que seria um motivo a mais para indicar. Mas eu sei que vai fazer um trabalho bem feito e que vai estar tranquilo para resolver. Se eu tivesse, talvez, uma situação minha hoje criminal, dar na mão do Rafa não teria problema nenhum, porque eu sei que é dedicado, ele ia lá e fazer a melhor forma. Só a responsabilidade aí, Rafa. Eu falo isso, sabe, porque às vezes tem muitos alunos, ex-alunos, olha, me convida para um júri. Né? Agora, lógico, mas assim, o auxílio do júri não é simplesmente a pessoa ir lá e falar. É de puxar a orelha, falar, olha, vai para trás aqui, você está pegando muito firme com a testemunha. Minha irmã faz muito isso comigo. Minha irmã fala, você está sendo muito grosso com a testemunha, volta, e ela faz com acentuada razão, sabe? Ela faz aqui, pega mais leve aqui, porque isso aqui não fica bom para o jurado, aqui aborda isso aqui. Então, a pessoa, às vezes esse auxílio é muito importante para quem está fazendo. Porque eu estou focado nos jurados, André, estou focado naquilo que está ali. Às vezes eu preciso de um documento, eu esqueci uma informação e o Rafa vinha lá, fala disso, lembra? Você anotava, isso aqui é importante, coisa que para mim teria passado. Então, eu sempre recomendo que qualquer júri, por mais experiência que você esteja, sempre que possível, nunca faça sozinho. Porque tem que ter alguém auxiliando, alguém ali no lado. É bom trazer essa segurança, né? Tipo, também para os jurados, estão ali, os caras estão dedicados, isso passa uma imagem também, né? E às vezes aquele enfatizar um determinado ponto. Porque aquele diálogo, como eu falei, o diálogo não existe com os jurados, porque são perguntas retóricas. Eu sempre digo, eu posso trazer uma hipótese, uma tese, você não pode responder. Agora, o advogado pode. Eu posso falar, doutor Rafael, veja só, olha o absurdo dessa tese aqui. Os jurados não podem responder. Você pode complementar. É tão absurdo aqui. Entendeu? Então, isso reforça um argumento. Então, a vantagem de você atuar em mais de um colega na Tribunal de Defesa é essa também, né? Tem essa nuance. E também na advocacia como um todo, né? A discussão de caso é muito importante entre colegas, né? Eu vejo que no escritório a gente tem isso de discutir os casos e cada um traz a sua visão. E já tem aquela frase antiga, né? 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então, é muito importante a construção do pensamento a partir de várias vertentes, né? Essa troca de experiência aí é fundamental, né, André? Que você coloca para qualquer ramo, né? Hoje eu vejo ainda mais
porque é difícil. A gente fala direito penal, direito civil, direito trabalhista, mas o direito é uno, né? O ordenamento é um só, são áreas mais específicas, mas que em algum momento elas se tocam, elas se entrelaçam, né? Elas se encontram. E às vezes uma decisão tomada no crime, ela vai repercutir na área civil. Eu estou com uma ação criminal. O colega André está defendendo uma ação civil, um acidente de trânsito, um dolo eventual, foi lá para o júri, Perfeito. mas tem o civil. Como é que a gente não vai conversar? Sim. Porque eu não posso me preocupar só com a liberdade, porque tem os efeitos cíveis. O André também não pode assumir que ele vai lá, uma culpa, ele admita lá, porque isso aqui vai repercutir no júri. Então, sem ter essa troca de informações, né? Ele vai ter um limite de atuação no civil. Sim, eu vou ter um no crime, mas tudo em proveito do cliente, né? Sim. E, lógico, quando se tem mais advogados no escritório, aí os colegas vão compartilhar, olha, aqui não é por aqui, eu acho que pode ser, né? Sim. O direito você pode alcançar um resultado por diversos caminhos, mas o objetivo de você trocar essa experiência, conversar, é encontrar a melhor forma, né? Que atenda os interesses do cliente, né? E tem aí acordo de não persecução penal, civil, criminal, tem vários detalhes aí que também sim. reflete nas atuações nas diversas esferas. Né? Sim, a gente sabe que isso aí hoje, esse acordo, não sei nem se pode se chamar de acordo, porque se trata mais como uma imposição, às vezes, do Ministério Público, né? Sim. Acho que eles ainda não entenderam ainda qual que era acordo o fim quando teleológico têm vontade. Da proposta, né? E como os tribunais ainda entendem que não é um direito subjetivo do acusado, investigado, né? Então, tem promotor que nem oferece, né? Eu vi um caso esses dias interessante, que foi julgado no STF agora, mas uma loucura porque veio a lei, se discutir se retroagia ou não, o Ministério Público de primeiro grau na época não ofertou, foi feito aquele pedido pela instância revisora, e nesse meio tempo julgou muito rápido e transitou em julgado, porque não teve recurso. E aí voltou a instância revisora do MP dizendo que tinha que oferecer. E a discussão era, pode voltar se já transitou em julgado, perdeu o objeto, o que aconteceu? Né? Aí habeas corpus para o STF, e aí o Gilmar Mendes determinou não. Tem que voltar lá atrás. Né? Se cabia na época, rescinde-se o trânsito em julgado e vai oferecer o acordo. Né? Então há muita divergência dentro do próprio Ministério Público. Né? Tem. Tem casos, no júri acontece muito isso. Um promotor denuncia por um fato, chega lá no plenário, o promotor que está atuando pede absorção ou desclassificação. Né? Então, o fato é um só, mas os entendimentos dos profissionais acerca da classificação jurídica dele pode ser diferente, né? Em razão da autonomia do membro, tudo, né? E essa subjetividade pega muito, né? Às vezes as pessoas que não entendem da área não têm a noção que é tão amplo assim. Porque para eles parece tão claro, mas está na lei, a lei diz isso, tá tudo certo, né? Tá lá, tá escrito, tem que aplicar isso. Só que eles não têm noção da amplitude da subjetividade que abre interpretação e às vezes saem essas decisões dos tribunais que são conflitantes, né? Às vezes um tribunal de um estado pensa de uma forma, a própria Câmara às vezes tem um entendimento conflitante com outra, então é muito subjetivo. O direito Um caso de subjetividade da primeira Câmara Criminal que me chamou a atenção na época, eu fazia assistência de acusação num processo que teve uma certa repercussão aqui na região, que era da morte de um procurador, aqui de Chupinzinho. E o colega que fazia lá a defesa, um grande advogado de Curitiba, ele havia pedido uma situação que envolvia tornozeleira, tal lá, e foi lá para fazer sustentação em Curitiba. E naquele dia eu tinha uma outra sustentação, que era depois da dele, sobre um outro caso. Então eu fiquei lá para ouvir a dele, não fui sustentar pelo assistente de acusação. Mas ele foi muito bem, ele apresentou lá os argumentos da primeira Câmara Criminal, né, que é matéria atinente a júri, vai lá, salvo as revisões, e falou, olha, ele começou a falar, Vossa Excelência, desembargador tal, votou assim na sessão passada, Vossa Excelência tal, ele falou não só do quórum de votação, mas de outros que compunham também a Câmara. E, ou seja, eu ouvi e falei, como é que os caras vão votar diferente agora? Quando devolveu a palavra para o relator, pois é, doutor, quero parabenizar o senhor, tal, o senhor realmente, eu votei sim, mas eu acho que agora é o momento de uma revisão, acho que nós temos que rever nosso posicionamento. Semana passada. Não, e depois vai num outro, semana que vem, ele fala, não, acho que nós vamos ter que rever de novo. Então, essa parcela de subjetividade, que ela fica impregnada naquele livre convencimento motivado, tem sido motivos de críticas, inclusive de alguns membros do Ministério Público. Sim. O Dr. Nielson Zeredo, um grande promotor de justiça, hoje está em Capanema, ele tem uma dissertação de mestrado dele, se não me engano, acho que é mestrado,
ele trabalha com a ideia de estándares probatórios, que é bem questionável, tudo, mas justamente ele fala, as partes precisam ter uma certeza, ou pelo menos uma segurança de que se eu prover determinados requisitos, né, eu vou ter aquela resposta judicial, porque esse livre convencimento motivado, às vezes se torna arbítrio, né, por conta de questões subjetivas. Mas é muito complexo isso, porque você retirar do juiz também essa... Entende? Essa prerrogativa, trabalhar com uma prova tarifada, por uma exemplo, linha muito tênue. É uma linha tênue. Aí talvez a gente comece a caminhada aí para um julgamento da inteligência artificial, né? Porque aí já tem isso, aplicação, né, no tribunal. Tivemos uma palestra muito interessante, não sei se a doutora Michele falou aqui, porque ela é a doutora Divângela, juízes aqui, tiveram uma palestra semana acadêmica, foi fantástica, sabe? Tanto no aspecto do choque de realidade dado para os alunos, sobre aspectos muito importantes, por vezes repetidos em sala de aula, né? Mas que ouviram de juízes lá falando, mas também sobre essa questão da inteligência artificial. Não sei se essa palestra foi gravada, acredito que não, mas foi muito interessante, sabe? Trouxeram número de processos, salvo engano, depois posso até confirmar, mas foram 20 milhões de processos novos que nós tivemos no último ano, num período ali, ou seja, algo absurdo. Infelizmente, a gente está se encaminhando para essa linha. Tivemos aula no metaverso, pouco tempo atrás, né, professor, né? Que dia vai ter júri no metaverso? Complicadíssimo. Mas foram dados, assim, muito específicos e preocupantes, né? Essa questão da inteligência artificial no direito, né? Que até que ponto que a decisão não vai ser totalmente tomada por computadores, pela inteligência artificial, numa situação que se julga pessoas, né? Se julga seres humanos, né? Se julga liberdade, se julga, né, direitos, coisas muito importantes, fica na mão da inteligência artificial. Você veja que no âmbito do direito penal, o dolo é composto por dois elementos, vontade e consciência. A vontade, ela é fruto daquilo que Freud chamava dos instintos, egos, pulsões, né? Tanto que a emoção vem daquilo que move, né? É aquela fonte propulsora da atuação. Então, se você tem vontade e consciência de algo, você só precisa agir. Como é que um computador vai fazer análise desse elemento volitivo, né? Porque ele é influenciado por outros sentimentos, perturbação, medo, né? Susto. A atuação, a tua vontade, que ela deflagra uma ação, ela é fruta desses afetos sistêmicos e astêmicos que a gente tem. Como que o computador analisa isso, né? Isso é totalmente humano, né? Totalmente humano. Isso preocupa, né? Assim, caminhando agora para a reta final, né? E já conversamos bastante, deu um papo bem longo aí. Nós queríamos saber mais um pouco aí sobre o Ezequiel, o que ele tem como objetivo, como sonho de vida, algum caminho que ele quer traçar, como você se imagina daqui 15, 20 anos? Bom, olha, esse é o tipo de pergunta que é uma pergunta bastante difícil, né, de você responder, até porque eu nunca me coloquei uma meta, um objetivo que eu pretendesse atingir, assim, falar, eu quero acontecer isso e pronto, isso que eu queria. Eu confesso assim que aquilo que eu sempre gostei do direito, advocacia, questão profissional, eu acho que eu já de certa forma já alcancei, sabe? Eu não me coloco metas ousadas, minhas metas são muito simples, sabe? Para ser bem específico, o que eu penso? Mais adiante, talvez, tirar um pouco o pé do acelerador no direito, né? Que é cansativo, é desgastante, para que me sobre mais tempo para a família. Eu tenho uma pequenininha de 1 ano e 2 meses, então não quero perder esse tempo que passa muito rápido. Assim, eu quero ter tempo para estudar, para ler coisas, mas coisas além do direito. O direito ele é importante, mas ele cansa, a leitura ele desgasta. Eu gosto muito de história, de sociologia, e sinceramente, se futuramente tivesse tempo, faria uma faculdade nessas linhas, sabe? Então, não tem nada muito uma expectativa muito grande com relação até profissional. Eu acho que é por aí mesmo, não tenho, já estou com mais de 40, assim, agora mais família, e aproveitar melhor o tempo com a família, com estudos, com lazer também, por que não, né? Gravar então, mais vídeo tocando piano também. Sobrar um tempo mais para retomar. Eu gosto muito de música clássica, mas você precisa estudar com frequência, questão de técnica e tal. Talvez retomar alguma coisa assim no sentido de estudar mais música, essas coisas assim. Então não tenho nada muito específico de falar, olha, daqui a 10 anos eu pretendo isso. Não, deixa que as coisas vão acontecendo naturalmente. Se tiver alguma coisa interessante vai acontecer. Tem um projeto aí até que está em vias de ser viabilizado aí, eu não sei se vai ser, então nesse momento também não é interessante apresentar, mas junto com uma colega professora e outros professores,
vamos ver como que as coisas vão acontecendo aí no decorrer. Então, resumindo, melhorar a qualidade de vida, né? Viver mais, a questão de aproveitar a família. Sim, eu acho que isso é o objeto primordial, o objetivo primordial mundo, em qualquer situação, né? O trabalho é importante, mas não é só o trabalho, né? Não é só o trabalho. Lógico, vai continuar fazendo um trabalho sério, diminuir talvez um pouco a quantidade para preservar um tempo mais com família. Isso eu acho muito importante. Legal. Ezequiel, gostaríamos de agradecer a tua participação, tá? Foi uma satisfação para nós poder ter essa conversa contigo. Achei que quem teve um conteúdo legal, tanto para quem está iniciando, né, no mundo jurídico ou que já está, e tanto para quem também não conhece, né, saber um pouco mais sobre como é esse lado do advogado, as dificuldades, tribunal de júri, né? Então, esse é o objetivo, né, do podcast, sempre trazer um assunto, né, o foco principal é o conteúdo com descontração, né? Então, descontrair um pouco ali e tal, mas sempre perder essa forma de agregar para as pessoas de alguma forma, né, algo novo para elas, para sempre estar evoluindo, né, e abrir a mente das pessoas para outras profissões que talvez elas não conhecessem, né? Então, gostaria muito de agradecer a tua participação, e se também tiver aí alguns colegas para indicar, para vir conversar com nós, manda aí pra gente que a gente vai estar atendendo. Manda sim. Bom, eu quero aqui reiterar, André, Rafa, os meus agradecimentos pelo convite feito, pela conversa, a oportunidade que a gente teve de conversar aqui. Se a gente fosse ficar conversando, teria muito mais tempo do que isso, né? Porque entre colegas, entre amigos, a coisa flui de forma mais natural. Durante a conversa a gente tem que até para não apresentar tudo aquilo que gostaria, até por respeito a algumas situações. Mas enfim, essa foi uma conversa bastante produtiva. Agradeço o convite, desejo tudo de melhor para vocês e pelo que está se encaminhando é o caminho que vai ocorrer. Eu gostaria aqui de deixar, esse aqui foi o meu último livro, tá? Derrubando Muros, Salvando Vidas, uma crítica à prisão e privatização dos presídios. Esse exemplar aqui eu vou deixar para sorteio, claro. E na sequência dos amigos aí eu vou oportunizar. Vai ter sorteio aí para vocês. Ezequiel Fernandes, Derrubando Muros, Salvando Vidas. Olha aí, interessante. Logo mais um sorteio. Mais um sorteio para o nosso público. Muito obrigado aí pela participação, Ezequiel. Foi uma excelente conversa. Aí o tempo passou que a gente nem viu, né? E que bom que a gente tem esses momentos, essas conversas aí edificantes. Te agradecemos a tua vinda aí lá de Itapejá e até aqui da Izinhos para ter esse momento conosco. Muito obrigado. Agradeço só, para encerrar, essa vinda aqui, ela tem uma responsabilidade de uma visita lá também. Então, ficam no compromisso, se sintam intimados para ir tomar um café lá para a gente bater um papo, tá bom? Vamos sim. Valeu, galera. Curta e compartilha aí com os amigos e até a próxima agenda aí que a gente vai estar divulgando. Abraço.